Muito bom dia, boa madrugada a todos vocês. Estamos aqui em mais um episódio do Desperte o Louco que há em você. E hoje, nada mais, nada menos que ele, que é pastor, pregador, homem que já viajou mais de 100 países, um grande evangelista, pastor e deputado federal, Marcos Feliciano. Muito bom dia, pastor. Bom dia, pastor Fábio, tudo bom? Pastor, tô promovido agora. Receba aí. Pastor Marcos Feliciano, primeiramente é um prazer ter o senhor aqui no Desperte o Louco. Desperte o Louco é um podcast que a gente tem uma única missão aqui: colocar na mesa o que está no coração. Meu Deus. Ele é um podcast para despertar vida. Quando a gente fala Desperte o Louco, estamos falando sobre despertar a versão extraordinária. Então hoje, para quem está te ouvindo aí agora, você que está online aí, faz um favor, manda esse convite aí para pelo menos umas 10 pessoas aí agora, te prepara, porque o homem hoje está inspirado, viu? Será que tem gente acordada uma hora dessa, Fábio? Já tem 342 pessoas online te ouvindo agora. Meu Deus. Isso tá online no meu Instagram também ou não? Também. Tá? Cadê o Roberto? Roberto. Olha, tem gente aqui. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra, meu irmão. Gente, ó, é forte, hein? Compartilha aí, porque o homem vai entregar na mesa coisa que ele nunca entregou em nenhum podcast, hein? Deixa eu só ver aqui com o Roberto. Cadê o Roberto? Roberto, tá online? Aonde? No Instagram. Ué, eu tô no meu Instagram, você quer dizer? Que eu tô aqui no meu Instagram, não tô vendo nada, ué. Como é que faz? Me explica aí. O senhor não vê, porque o senhor... Aí eu não vejo? Eu sou analfabeto mesmo, digital. Então me prova que tá aí. Tá aqui, ó. Ó, você aqui, ó. Ah, esse aí sou eu? Você? Oh, meu bonito Deus do céu. Demais. Gente do céu, vai perdoando aí que eu tô velho, viu? Tá velho? Hoje estamos aqui tendo o patrocínio da Race Pizza nesse podcast. Eu descobri que essa Racer Pizza, o pessoal vai receber a pizza em casa com um Porsche e um moço vestido de Fernando Alves meteu louco, meu irmão. Vocês conhecem? Ele chega de Porsche na porta da casa entregando pizza. Moleque é bravo, irmão. Olha aí. Parabéns. Criatividade não se discute. É, eu trouxe hoje pra você provar hoje aquela pizza que o senhor ama, aquela pizza de costela. Mas ela tá aqui já tem umas 2 horas, deve estar fria. Tem micro-ondas para esquentar a pizza aí? Tem micro-ondas para esquentar a pizza. Marco Feliciano, o pessoal que tá aqui te ouvindo, galera, aproveita, faz um favor aí. Fala pra gente de que cidade você tá nos ouvindo aí. Isso. Coloca a cidade que você tá nos ouvindo aí. Se tiver perguntas também, mas perguntas do céu, tá? Perguntas boas, porque perguntas polêmicas nós não vamos falar hoje. Não vamos falar. Quero falar só de superação, de vencer na vida, de como é possível, como é que você fala aí? Despertar o louco. Em que momento se despertou o louco na vida, né? Isso. Ô, Fábio, agora você tá me entrevistando, mas eu vou te entrevistar. Bora. Explica essa frase, desperte o louco. O evangelho de Deus é loucura para os homens. Sim. Despertar o louco. O que eu descobri ao longo da minha vida, apanhando muito, o senhor conhece a minha trajetória, entre altos e baixos, entre porradas, entre todos os desafios que eu enfrentei, eu descobri uma coisa. Eu só virei uma chave na vida o dia que eu despertei o louco. E eu descobri, vendo a história de homens incríveis, que o sucesso só vem. As coisas, toda pessoa extraordinária, ela só se tornou extraordinária depois que ela meteu o louco na vida, depois que ela tomou uma decisão muito radical, depois que ela fez coisas que pessoas comuns não fariam. E geralmente, quando você toma uma decisão extraordinária, as pessoas comuns vão achar que você tá ficando louco. Exemplo, o Marco Feliciano, quando foi que você deixou de ser uma pessoa comum e se tornou o grande Marco Feliciano? Qual foi a decisão mais louca que você teve na sua vida? Foi quando eu resolvi acreditar na minha chamada ministerial. Foi quando eu cheguei na empresa que eu trabalhava, olhei para a minha escrivaninha. Meu sonho de garoto era trabalhar num escritório e ter uma escrivaninha só minha. Um computador só meu. Quando eu estava realizado nisso, eu falei, mas isso aqui não é tudo para mim. Deus deve ter coisa maior. E eu acreditei na minha chamada. Mas para acreditar na minha chamada, eu tinha que optar. Não dava para ter tudo. Né? Eu até comecei trabalhando secular e fazendo pregações no final de semana, mas eu comecei a ficar sufocado. Teve um momento que eu tive que tomar uma decisão. Ou ser um homem comum ou ser um homem extraordinário. Ou continuar a vida normal,
que é o ciclo da vida de quem mora no interior, encontra o trabalho, casa, termina a vida ali, ou dá um salto no escuro, que a gente chama de fé. E aí eu fui na frente do meu... Lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava na Intel, Indústria de Terminais Elétricos, na minha cidade. E o meu chefe era o Dr. Roberto Tazinafo. Ele era ancião das Testemunhas de Jeová. E eu cheguei perto dele e falei, chefe, eu preciso que o senhor me ouça. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero pedir as contas da empresa. Eu estou me demitindo. Isso eu tinha quantos anos? Eu tinha 19, 20, 21 anos. Ele falou assim, mas por que você quer pedir as contas? A empresa não está bem, nós estamos passando por um momento de dificuldade. Eu falei, não é isso. É que eu tenho uma chamada dentro do meu peito e eu tenho que acreditar nela. Ele falou, chamada do quê? Aí eu contei, né? Eu quero ser um pastor itinerante, um pregador itinerante, apelidado de missionário. Aí ele, ancião da Testemunha de Jeová, parou, me escutou. Eu lembro do olho dele enchendo de lágrimas, ele falando assim, olha, nossa religião é diferente, embora a gente se respeite, mas na minha igreja nós também temos missionários. E nessa questão de missão com Deus, eu não me meto. É a demissão que você quer? Você quer pedir as contas? Eu te autorizo. Você vai fazer falta na empresa, mas eu não vou brigar com quem está te chamando, porque eu vou perder. Quem está te chamando é Deus. Né? Ele falou Jeová. Né? E aí eu saí da empresa e acho que foi um momento de maior loucura da minha vida, porque quando eu passei pelo RH, assinei os papéis, eu voltei lá para Guarita, onde eu passava e picava o cartão. Piquei o cartão pela última vez. Quando eu estava na rua e entrei dentro do meu carrinho, eu tinha uma brasilinha velha, depois nós podemos falar sobre ela, eu entrei dentro da Brasília e falei, o que eu fiz na minha vida? Do momento que eu saí daquele carro até a esquina, passou um filme na minha cabeça. Minha primeira filha tinha nascido, a Karen era bebezinha, eu pagava aluguel, a minha esposa ainda estudava, eu ganhava pouco, mas pelo menos ganhava, agora eu ia viver da fé. Não tinha um convite pela frente, não tinha nada. Ao invés de virar para a rua da minha casa, eu virei para a rua ao contrário. Eu fiquei sem rumo, foi me dando um desespero. Sabe, o que eu fiz? Será que se eu voltar lá ainda me aceita como empregado? Quando eu parei na rua para chorar, parei no canto. Quando eu parei, parou do lado do carro um moço com uma bicicleta, chamava Enoque. Enoque foi meu grande amigo da infância. Ele falou, uai, Feliciano, não era para você estar aí dentro da empresa? O que você está fazendo aqui fora? Eu falei, eu tomei uma decisão, vou viver da fé. Eu pedi as contas hoje. Eu falei com a voz embargada, né? Ele olhou para mim, abaixou a cabeça, começou a chorar. Falou em línguas estranhas. Falou assim, eu queria ter a sua fé. Deus vai te honrar. E saiu pedalando a bicicleta. Aquilo foi uma injeção de ânimo. Né? Aí eu cheguei em casa. Minha esposa olhou e falou, por que você chegou agora? Nossa. Eu falei, porque eu pedi as contas da empresa. Ela falou, você fez o quê? Eu pedi as contas da empresa. Ela sentou no canto da mesa e começou a chorar. Eu falei, mas você está chorando porque você mesmo ficava me incentivando. Você dizia, se Deus está te chamando, vai. Eu falei, mas eu achei que você não ia ter coragem nunca. E agora eu tive coragem. Aí vem a minha filhinha, a Karen, engatinhando dentro da sala. Eu olhei para a Karen, olhei para a Edileuza chorando, eu também desabei em lágrimas. Eu fiz bobagem. E dali em diante, foi confiar no Senhor. Uau. Foi luta. Eu passei 4 meses no vento. 4 meses de seguro-desemprego. 4 meses sem nenhum convite para pregar. Nossa. Deus me levou assim no limite. Quando eu estava no limite, eu me lembro como se fosse hoje. Eu acordei de manhã, minha esposa falou, olha, não temos mais nada na despensa. Que tinha, eu fiz ontem à noite. E eu, genro de um fazendeiro. Só que eu fiz um pacto quando eu disse, você nunca vai pedir nada para o seu pai. Porque se você pedir para o seu pai e ele interferir na nossa vida, eu largo de você. Aí eu saí, fui para o monte orar. Cheguei no monte 9 da manhã, saí do monte 5:30 da tarde. Aí quando eu cheguei em casa, entrei pela cozinha, a mesa da cozinha estava cheia de mantimento e sacolinhas de mercado. Eu fiquei furioso, eu já cheguei gritando, você foi pedir para o seu pai, você foi pedir para sua mãe, eu pedi para você não fazer isso. Ela, com a voz embargada, engasgou, disse assim, não foi minha mãe, não foi meu pai. Eu falei, como assim? Bateu aqui na porta de casa a irmã Hélia. Eu falei, irmã Hélia? Ela disse, a irmã Hélia. Eu falei, e daí? Foi a irmã Hélia, parou e disse assim, Deus mandou trazer tudo isso aqui para vocês. Quem é a irmã Hélia? A irmã Hélia era mãe de 4 filhos. O marido da irmã Hélia era cachaceiro, não era crente. A irmã Hélia era empregada doméstica. A irmã Hélia estava no mercado fazendo compra para ela, ela disse que ouviu uma voz. Hélia,
tudo que você está comprando, compra para o meu filho. Qual deles, Senhor? Marco Feliciano. Ela contou, mas Senhor, o sogro dele é fazendeiro. O Senhor disse, não discuta. Ele falou, Senhor, mas o dinheiro que eu tenho aqui só dá para mim. Ele falou, vai no banco e tira as suas economias. E ela foi e tirou as economias dela. Até hoje eu falo isso, a minha voz embarga. Tem umas 4, 5 semanas eu estava passando na rua 1 da minha cidade, lá tem, as ruas são numéricas, e tem uma pizzaria, e a irmã ela estava sentada com o filho comendo. Né? Toda vez que ela me vê, ela estende a mão. Aí ela me contou o testemunho, que passou alguns anos, o patrão dela deu para ela uma casa. Num valor assim, que eu não vou falar que senão quem está assistindo vai se escandalizar. Deu para ela uma casa, porque o patrão era muito rico. E quando ela recebeu a casa, o Senhor falou com ela, isso é por você ter cuidado do meu filho lá atrás. Uau. Então, esse foi o momento mais louco da minha vida. Foi também assim que Deus abriu as portas. Depois de 4 meses, quando eu passei por toda essa prova, aí veio o primeiro convite, e do primeiro veio o segundo, e do segundo eu estou até hoje pregando. Para honra e glória de Jesus. São quantos países? Quase 100 países. Quantos? No Brasil, 4.700 e poucos municípios do Brasil. Uau. É isso. No dia que você tomou essa decisão de despertar o louco, você imaginava algo do tipo? Jamais. Eu sou do interior. Eu não sabia que o mundo era tão grande, eu não sabia que existia tantas igrejas. Eu era um sonhador, era um menino sonhador. Eu via os pregadores pregar. Eu nunca pedi riqueza, nunca pedi fama, nunca pedi glamour. Eu só queria poder pregar. E Deus me abriu as portas e mudou a minha história. Interessante. Você que está aí ouvindo, o Marco vai entregar aqui hoje coisas incríveis para mudar a sua vida. Nós queremos conhecer, além do pastor, por exemplo, quem foi o menino Feliciano, a criança? Conta pra gente um pouquinho. O menino... Olha só, eu escrevi aqui um texto que eu vou gravar amanhã. Então, quem está assistindo agora já vai ter um briefingzinho. Quem está gravando aqui, faz um favor aí. Envia isso aí, convida aí mais umas 10 pessoas para assistir essa live agora, ao vivo. E fala aí qual foi a cidade que você ouviu o pastor Marcos Feliciano. Qual foi a cidade, qual foi a igreja e qual foi o pastor? Digita aí para nós. E o ano, vamos ver se esse pessoal é bom. Vamos ver o ano. Pronto. Eu vou contar uma história amanhã no vídeo que eu vou gravar, que eu nunca contei. Né? Quando a minha mãe me teve, ela era solteira, ela era amante do meu pai tinha ela como concubina e ele alugou um cômodo para ela. E a minha mãe morávamos eu e ela nesse cômodo, eu era recém-nascido. Não tinha berço, minha mãe conta que era um colchão feito de capim, né? De mola, não sei se você é dessa época, Fábio. Não, eu sou jovem, mola, né? Colchão de mola, Deus está vendo. Você ajudou Noé a cuidar dos animaizinhos da Sangue arca, né? de Jesus tem poder. O colchão de mola, ele tinha capim dentro dele. Quando você batia nele, subia aquele poeirão. Né? E a minha mãe disse que eu dormia com ela nesse colchão. Aí ela arrumou um emprego. Ela foi trabalhar de empregada doméstica. E como não tinha onde me deixar, a patroa deixou ela me levar para dentro da casa dela. E a patroa dela era casada com um médico. E como eu fui crescendo, eu era um bebezinho bonitinho, tenho até foto. O que aconteceu? O bebê era bonitinho. O que aconteceu? Deus usa o Fábio, mas quando o diabo pega, dá isso aqui. Ó. Aí, Fábio, o bebê ficou tão feio. O médico e a mulher dele disseram para minha mãe, fizeram uma proposta para ela. Conheceu onde a minha mãe morava, viram que a minha mãe não tinha uma vida, não tinha condições de me dar uma vida com o mínimo de dignidade, porque eu não tinha um berço, eu não tinha fralda, não tinha leite, não tinha nada. E eles fizeram uma proposta para ela. Por que você não deixa a gente adotar o seu filho? Vê só os nossos filhos, todos eles têm estudo, ele vai ser um grande homem, você vai poder visitar ele, deixa a gente adotar ele. E a minha mãe teve a coragem de dizer para eles não, que ela assumiu a maternidade e levou até o fim. E quando eu era garoto, eu engraxava sapato, eu ouvi essa história quando eu já tinha uns 8, 9 anos. Aí eu parava na frente da casa, é uma casa que fica perto de uma praça da minha cidade. Eu sentava no banco da praça, olhava a casa e eu disse, era para eu estar morando ali. Todos os filhos desse homem se tornaram médicos, era para eu ser médico também. Eu falava, por que a minha mãe fez isso comigo? Né? Porque a minha vida era muito pobre, nós vivíamos abaixo da linha da pobreza. Né? Tudo muito difícil, tudo muito difícil. E quando a minha mãe disse que eu podia ter sido filho daquele médico,
Eu falei, minha mãe me privou de um futuro bonito. Aí depois que eu amadureci, né, chegou hoje nessa idade de 53 anos, como eu glorifico a Deus pela minha mãe não ter me dado para aquele médico. Porque eu não sei o que seria da minha vida. Se eu tivesse sido filho daquele médico, talvez não teria nascido o sonho de José. O dia da aprovação. Mensagens que impactaram o mundo, levantaram vidas. Né? Então, às vezes, Deus não permite que a gente tome um caminho na vida, porque o caminho que ele tem, embora não seja o que a gente quer, é o melhor para nós. E lá na frente a gente vai agradecer. Então, Marco Feliciano Menino é um menino sofrido, com dificuldade. Até os meus 10, 11 anos, eu acho que eu sofri de inanição, porque eu era muito pequeno, extremamente pequeno. Né? Então, toda a memória que eu tenho sou eu dentro de uma casa de 2 cômodos, com 12 pessoas, parecia um ninhozinho de rato. Eu costumo brincar que na minha casa, pinico e panela era uma confusão. Ora, o pinico estava em cima do fogão, ora a panela estava debaixo da cama, que era muita pobreza. Na sua infância, juventude, tem algum momento assim que, quando você pensa nele, você engasga, te emociona? Tenho. Qual o momento? Eu não fui. Meu pai não me assumiu como filho. Eu não tenho nome de pai no meu documento. Eu tinha 12 anos de idade, eu era guarda-mirim na minha cidade. A guarda-mirim era um instituto que era sustentado pelo Rotary Club e o Lions Club da cidade. Eles fizeram uma organização para ajudar meninos de periferia. Né? Então a gente tinha ensinamento militar, tinha o corte militar, usava uniforme, e eu era guardinha nessa época, guarda-mirim. E eu entrei dentro de um prédio da cidade, e quando eu entrei no elevador, entrou um homem dentro do elevador, e eu sabia que ele era meu irmão por parte de pai. Quando fechou a porta do elevador, eu falei para ele, coração quase vindo na boca, né? Você é meu irmão, né? Você sabia que você é meu irmão? Ele olhou para mim, mas com o olho assim de ódio. Ele me catou pelo colarinho da camisa, me levantou do chão e disse, se você falar isso perto de alguém, eu quebro você. Sua mãe é uma prostituta. Ele falou tanta asneira, que eu não vou nem contar aqui, que quando abriu a porta do elevador, ele saiu e eu fiquei travado no elevador. Foi a primeira vez que eu fiquei travado assim. Eu não sabia como reagir. O elevador subiu comigo, desceu comigo, eu comecei a chorar. Aí quando entrou umas pessoas, perceberam, me tiraram dali, me levaram para o escritório onde eu trabalhava. Eu tive uma crise de choro assim compulsiva. Isso me marcou muito na minha vida. Mas, nada como um dia após o outro. Esse meu irmão veio se converter mais tarde na igreja que eu fundei na minha cidade. E eu fui pastor dele. E ele me pediu perdão. Ele faleceu já. E aceitou Jesus na igreja onde eu fundei. Minha vida. Mas isso me tocou muito, porque eu carreguei esse fardo sobre mim, né, durante muito tempo. Me senti humilhado demais. Esse momento foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Sua trajetória inteira de Marco, estamos conhecendo um pouquinho do Marco, o Marco criança, o Marco jovem e o Marco que tomou a decisão de largar tudo pelo chamado. Quando você largou tudo, que passou esses 4 meses, algum momento ali você pensou em desistir de tudo? Inúmeras vezes. E o que fez você não desistir? Aquela chama aqui dentro e aquela voz interior. E eu sou pentecostal. Eu frequento meio de pentecostais loucos. E os loucos, né, são sensitivos. O profeta é sensitivo. Né? Todo lugar que eu chegava, os profetas que tinham eram acionados e vinham e diziam, assim diz o Senhor, dê tempo ao tempo, assim diz o Senhor, tenha paciência, assim diz o Senhor, eu cuido de ti, assim diz o Senhor, eu cuido da sua família. E eu sempre me agarrei essas palavras e botei dentro do coração. Foi por isso que eu não parei até hoje. Porque eu sempre tive essa força metafísica, essa força sobrenatural da palavra liberada pela boca de um profeta. Uma palavra que define Marco Feliciano. Sobrevivente. O versículo que é o seu versículo. Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. O personagem mais louco da Bíblia para você? Jesus. Paulo. Por quê? Porque tendo tudo, vindo da aristocracia judaica, homem formado, universitário, que aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, homem de dupla cidadania, um erudito, de repente acredita no carpinteiro de Nazaré, por causa de um encontro sobrenatural com ele no caminho de Damasco.
E aí ele, que era assassino de crente, vira no maior garoto propaganda do evangelho. E ele tem umas frases que são únicas, né? Nada me separa do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade. Então, Paulo é o personagem com quem eu mais me identifico na palavra. Qual que é a... Ó, você que está ouvindo o pastor Marco, qual que é a sua pregação? Eu como ouvinte, a minha pregação sua, ouvi todas. Eu ouvi, copiei todas, copiava até o jeito de você falar, mas só os sonhos de José é a minha mensagem sua. Amém. Você que está ouvindo o Marco aí, digita para nós aqui, qual que é a mensagem sua, o Marco Feliciano, que marcou sua vida? E agora, enquanto você vai digitando a mensagem que marcou sua vida, qual é a sua mensagem, a sua, se fosse para você escolher uma única pregação sua, qual que você escolheria? O dia da aprovação. Uau. O dia da aprovação. Essa mensagem, ela nasceu depois que eu perdi um filho. Né? Eu me lembro do poeta da harpa cristã cantando, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, é no momento de maior dor é que nasce os maiores poemas, os maiores heróis. Aquilo que ela nasceu no dia que você perdeu um filho. Isso. Ela nasceu, assim, o ápice do sofrimento, que eu sofro desde criança. Mas quando eu perdi o filho, meu mundo desabou, né? O mundo desabou. Perdi a fé, eu perdi as estribeiras, eu achei que Deus tinha sido injusto comigo, né? Me decepcionei com Deus, né? Acho que esse é o momento mais crítico na vida de um pastor, quando você prega, você ajuda as pessoas e você não consegue se ajudar. Quando você ora pelo filho dos outros, e Jesus faz, e você ora pelo seu, e Jesus não te escuta, e deixa a criança morrer. Então, foi um conflito, e o dia da aprovação nasce disso, né? O que é o dia da aprovação? É o dia mau. O que é o dia mau? É aquele dia que a gente não conta com ele. Ninguém coloca lá na agenda, dia tal eu sofrerei. Daqui 2 meses eu encontrarei um diagnóstico ruim com uma doença incurável. Daqui tanto tempo, ninguém conta com isso. A gente sempre conta com coisa boa. Então o dia mau é o dia que tudo sai fora do seu controle. E aí a sua fé é testada ao limite. A minha fé foi testada ao limite quando Deus levou meu filho. Então, essa mensagem, ela me custou isso. Por isso é uma das mensagens mais assistidas e é uma das mensagens que mais curam os outros. O dia da aprovação te custou um filho. O dia da aprovação. Não, o meu filho gerou o dia da aprovação. Gerou essa... As pessoas estão te ouvindo agora, inclusive você que está ouvindo o pastor Marcos, antes de terminar aqui, eu não vou... Você está aqui, tem mais de centenas de pessoas estão agora acordadas te ouvindo. Não acredito. Então eu quero falar com esse pessoal uma coisa louca, se você deixar. O senhor que manda, a casa é sua. Eu quero falar com esse pessoal e com você também sobre o paradoxo do navio de Teseu. Uau. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso aí? O paradoxo do navio de Teseu. Eu preguei sobre isso domingo na congregação, na igreja onde eu pastorei, lá em Orlândia. Teseu é um herói da mitologia grega. Teseu é aquele que lutou com o Minotauro. E foi lá na ilha de Minos e matou o Minotauro, que era um monstro da mitologia, meio homem, meio boi, né? Daí Minos, né? Tauros, de touro. Meio homem, meio touro. Então, a lenda diz que Teseu foi lá e esse monstro, ele oprimia os gregos, os atenienses, e ele matou o Minotauro. Quando ele voltou para Atenas, ele voltou no navio. E o que fizeram com o navio dele? Colocaram o navio dele num ponto de destaque no cais de Atenas e preservaram o navio por centenas e centenas de anos. Aí vem a pergunta. Como é que se mantém um navio de madeira por centenas de anos? É impossível, porque a madeira apodrece. Ainda mais a madeira que fica na água tomando chuva. O que fizeram? Diz a história que cada vez que uma madeira do navio de Teseu quebrava ou apodrecia, eles retiravam a madeira velha e colocavam um pedaço de madeira nova. Fizeram isso por centenas de anos. Ou seja, chegou um ponto em que um filósofo perguntou: esse navio de Teseu, será que é mesmo o navio de Teseu? Uau! Porque o navio de Teseu foi aquele feito de madeiras que apodreceram com o tempo e foram arrancadas. Aí um outro filósofo, na época de Plutarco, falou sobre isso. Se pegássemos as madeiras velhas e
e juntássemos, não construiríamos um outro navio de Teseu? E qual seria o navio de Teseu de verdade? A madeira velha ou esse navio novo? Criou-se um paradoxo que hoje é discutido, inclusive, em forma de filosofia em algumas universidades. Em que ponto, qual é a pergunta que fica? O Fábio que está aqui na minha frente agora é o Fábio de 10 anos atrás? Não. E o Fábio de 10 anos atrás é o Fábio de 20 anos atrás? E o Fábio de 20 anos atrás é o Fábio garoto? Isso é uma pergunta filosófica. Isso mexeu comigo tanto que eu me emocionei. Isso é forte. Sim, por que eu me emocionei? Porque eu descobri que tem pessoas na vida, Fábio, que eles param em um ponto da vida, pegam aquele barquinho e fazem dele um estandarte. E ao invés de deixar, e ao invés de tocarem a vida para frente, eles ficam sempre se alimentando e retroalimentando do passado. Ou seja, a pessoa cometeu um crime, ou a pessoa errou, ou a pessoa teve um problema no casamento há 10, 20, 30 anos atrás. Aí, de repente, essa pessoa perdeu o casamento. Aí, 20 anos depois, a pessoa ainda está pensando naquilo. Você quer uma resposta polêmica? Ela ainda está... Não quero, eu falei que eu não quero polêmica. A pessoa está atracada com isso, ela não solta por nada. Não solta. Não solta por nada. Então, o que eu aprendo com esse paradoxo? Esse paradoxo é forte, hein? Você tem que deixar um novo acontecer. O que passou, passou. Quando Sêneca, um grande pensador grego, foi condenado à morte, ele chegou na casa dele, estava todo mundo chorando, a família dele toda chorando, queria morrer. Sêneca era um pensador, vivia além do seu tempo. Ele disse assim: por que vocês estão chorando? Não, o imperador mandou te matar, você foi condenado, e trouxeram aqui, você foi condenado à morte por veneno. Ele catou o veneno na mão, ele olhou para a família e disse: o ontem não existe mais. O amanhã não chegou. Eu só tenho o agora. E o agora é isso? E virou o veneno. E morreu. Mas morreu deixando a sua última frase: o ontem já não existe. O amanhã não chegou. Só temos o agora. Qual que é a maior doença do século, Fábio? Depressão? Depressão. E o que é depressão? É uma soma de frustração do passado a uma imperspectiva do futuro. Ou seja, uma pessoa que está com depressão profunda é porque ela olha para trás e diz assim: a minha vida não valeu a pena. Ela tenta olhar para frente e não enxerga uma luz no fim do túnel. Ela fica oprimida. A pressão que vem sobre ela é tão grande que ela acha que a vida de fato terminou. Porque ela olha para trás, ou seja, olha para o ontem que já não existe mais, fica fazendo sombra sobre ela. E ela tenta enxergar um futuro que ainda não existe. Ela não vive o momento. E aí a pessoa adoece por dentro. Você vê, a pessoa depressiva, ela tem força, ela não é aleijada, ela não é cega, mas ela perde a visão, ela perde vontade de tomar banho, ela perde vontade de tudo. Porque ela travou no momento da vida dela. Se você não deixar o passado para trás, você não consegue alcançar o futuro. Então, no paradoxo do navio de Teseu, que dá para a gente pensar muito, para que ficar trocando peças para colocar e para deixar no mesmo lugar? Não, deixa esse navio embora, vamos construir outro. A vida está aí pela frente. Aconteceu ontem uma tragédia, tá? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Davi, quando veio sobre ele a punição pelo pecado dele com Batseba, do primeiro filho, Davi inaugura aquilo que as igrejas pentecostais e neopentecostais hoje usam muito, que é a tal da campanha de 7 dias. O filho de Davi adoeceu, a Bíblia diz, e Davi empreendeu um jejum de 7 dias. Cada vez que ele jejuava, o menino adoecia. No 7º dia, o menino está morto. Os empregados de Davi estão vendo o rei caído, sem tomar banho, sujo, e ficam com medo de contar para Davi que o menino morreu. Aí a Bíblia diz que Davi foi até eles e falou: o menino morreu? Eles disseram: sim, morreu. Aí a Bíblia diz: e Davi levantou-se do chão, tomou banho, se vestiu, porque trocou as vestes, se ungiu, entrou no santuário de Deus, adorou, comeu pão e foi confortar Batseba. Existe uma sequência de coisas que Davi fez. Quando ele voltou em casa, os empregados, sem entender, falaram: rei, explica para nós. Quando o menino estava vivo, o senhor estava choroso. O senhor estava sem tomar banho. Quando falamos que o menino morreu, ao invés do senhor se desesperar mais ainda, por isso nós ficamos com medo de contar, o senhor veio e se levantou, tomou banho, trocou de veste, se ungiu, se alimentou, foi no templo adorar a Deus e ainda confortou Batseba. Aí Davi respondeu assim: estando o menino vivo, ainda havia esperança.
tendo o menino morrido, o que posso fazer? Eu posso ir até ele agora, no cemitério, mas ele não pode vir até mim. Davi está mandando um recado, Fábio. Pergunte qual? Qual? A vida continua. Pergunta do povo para o senhor e pergunta minha. Na sua opinião, a dúvida filosófica é se o mais correto é trocar as peças para o navio manter ou deixar o navio esfacelar e fazer um novo? É você manter na memória o que foi bom. Não dá para segurar para sempre o passado. O senhor sabe quantos anos demora para curar um fracasso do passado? Me diz aí. Segundo algumas experiências de vida, falência de empresa, falência sentimental, é 1 década. 10 anos. Você sabe, você está falando uma coisa, eu falei, é uma polêmica boa da minha vida. Você sabe quantos anos eu fracassei lá no meu divórcio? E quantos anos se passaram daquela época para cá? Não me lembro. Daquele dia que eu liguei pro senhor, tô mal, tô indo pra São Paulo. Lembro da ligação. Que eu postei um vídeo, você falou, apaga esse vídeo, pelo amor de Deus. Eu postei um vídeo falando, e foi minha esposa que tinha pedido o divórcio. Eu postei um vídeo falando, fui um mau pastor, fui um mau pai, um mau marido, um mau cristão. Então eu tô divorciando hoje, a culpa é minha, e a partir de hoje, se até hoje, se eu fui na sua igreja, se eu fui um mau exemplo, você lembra disso? Não sei se você vai lembrar. Lembro sim. Você falou, apaga esse vídeo. Eu falei, se até hoje, se eu fiz merda na sua cidade, na sua igreja, escreve aqui embaixo agora. Se não, e foi logo depois que eu tinha pregado nos Gideões. Quando o meu nome sai nos Gideões. Gilmar Santos, Fábio Alves e Marcos Feliciano. 2013. Para mim, eu estava realizando vários sonhos. Pregar com o senhor nos Gideões. Pregar nos Gideões. Pregar junto com Gilmar Santos. Foram 3 homens que eu me inspirei muito. Gilmar, Napoleão Falcão e o senhor. Eu misturei ali, bati os 3 e fiz o Fábio Alves. Isso é o melhor do que nós. Não, coitado de mim. Quem dera. Só que tem uma coisa. O meu fracasso ali, que você falou, apaga esse vídeo que eu vim pra cá. Que o Ezequiel Pires me abraçou. Falou, apaga isso aí, pelo amor de Deus. Aí eu apaguei. Mas já tinha, depois que eu apaguei, já tinha viralizado. E aí, os comentários da minha ex-mulher embaixo foi, ele não foi um mau pai, ele não foi um mau pastor, ele não foi um mau cristão. Pelo contrário. Então, aí eu tive um momento bom. As pessoas me apoiaram na época. Como eu dei a cara a bater, ao invés de apanhar, eu tive apoio. Só que eu não tive, eu mesmo, não consegui me aceitar. 1 década de fracasso. E eu vou te falar mais. O pessoal que me escuta no podcast, está me ouvindo aqui, é o que está no coração, vem para a mesa. Sem filtro. Quando você passa por um fracasso muito grande, eu vou falar de mim, eu nunca consegui me encontrar de novo naquele Fábio, que foi quem é o Fábio? Aquele cara era a minha melhor versão. Eu não gosto nem de falar daquele cara, que aquele cara me emociona, sabe? Só que aquele cara não existe mais. Não existe. Fábio, a ciência está tão evoluída que ela diz que o Fábio que está aqui agora não é o Fábio de ontem. Acho que é a minha pior versão, eu acho, sabia? De ontem para cá, as suas células morreram, você acorda coçando porque você troca de pele, o sangue modifica, os ossos modificam, o corpo modifica, a mente modifica. Por isso que as pessoas... Por que a Bíblia fala a renovação da nossa mente? Né? Por que quando Jesus salva uma pessoa, ele manda nascer de novo? É para deixar o homem do passado lá no passado. Porque se você ficar arrastando esse fardo sobre a sua vida, você mesmo vai se sabotar. Você não pode se sabotar. Você tem que pegar o seu passado e transformar ele em experiência. Nunca numa arma de suicídio. Sim. Porque senão você começa a se matar. Que nem eu já te falei inúmeras vezes, se é para abrir o coração, o púlpito nunca saiu de você. Porque Deus não erra quando chama, Fábio. Eu já encontrei ex-tudo nessa minha caminhada. Eu encontrei ex-atleta, eu encontrei ex-cantor, eu encontrei ex-artista, mas eu nunca achei um ex-ungido. Você foi ungido. Você foi ungido a pastor.
Você pode estar de férias agora, pode não assumir, mas se você sentar com qualquer pessoa e começar a pregar, se te der um microfone agora e você começar a pregar, o céu vai descer, porque a unção é dada de maneira irrevogável. Deus dá a unção, Deus dá o dom sem arrependimento. Ou será que Deus errou quando te chamou? Ele nunca errou. Entendeu? Só que a vida é feita de fases. O problema é você estacionar num ponto da sua vida e achar que foi só aquilo. Né? Eu tive muitos traumas na vida. Eu tive um problema de depressão muito grave, porque em 2013 eu sofri, o mundo caiu em cima da minha cabeça, na Comissão de Direitos Humanos, você lembra daquilo? Lembro. Tive várias vezes com o senhor lá na Câmara. Então, eu sofri demais. Até hoje, olha o que é a mente humana, né? Eu estou andando dentro do aeroporto, eu chego no aeroporto, viro uma chave na minha cabeça que eu ando de cabeça baixa. Eu procuro um canto para ficar, procuro não olhar para ninguém, porque eu entro no aeroporto e eu lembro das pessoas me chutando, me xingando, falando palavrão. Até hoje. Né? Já se passaram quantos anos? Mas fica aqui dentro. Eu tenho tratado sobre isso, eu me trato. Né? Mas não é fácil. Eu tenho que deixar aquele Marco Feliciano lá. Esse aqui é outro Marco Feliciano. E amanhã será um outro Marco Feliciano. Entende? A Bíblia diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, você não conhece Deus somente em um momento. Você vai conhecendo Deus em vários momentos. Porque em cada momento ele se manifesta de uma forma. Porque nós temos um Deus na Bíblia que tem trocentos nomes. Jeová Jiré, Jeová Shammah, Jeová Sabaô, Jeová Tzidkenu. Né? Em cada momento, Deus é algo para nós. Assim somos nós. Qual o seu maior trauma? Meu Deus, são tantos. Meu maior trauma. Antes de você responder, você que está ouvindo a gente aqui, cara, compartilha isso aqui. Eu falei para vocês esse negócio e tem mais. Tá aqui do nosso lado, chama o senhor de pai, né? Esse é meu filhão. Adotei. Adotou? Adotei. Esse apanha também pra caramba. Esse ele já vem com couro grosso. Daqui a pouco ele vai vir pra cá também. Você tá com a gente aqui. Vai ser legal. Tá aqui do lado o Miguel, profeta Miguel. Já já ele vem pra cá. Se o chefe convocou, irmão, nós temos que obedecer. Não tem o que fazer. E tá na mesa ali, a Naila e o Lucas, é um casal que Deus colocou na minha vida aqui. E a gente sábado passado saímos daqui 2 da manhã. Meu Deus. Pra festa da cachaça, calma, não me repreenda, em Salinas. Nossa, ele falou cachaça, só que é água, viu, gente? Águas, pastor, mas você não sabe... Eu vi no podcast que eles não põem nem uma garrafinha d'água, eles que pegaram da torneira, pra vocês terem uma ideia. Fábio é uma benção. Tá tomando cachaça escondido, pastor. É água. Gente, toma essa água aí, vê se é água mesmo. Eu já tomei não, 3 vezes. Se é pra despertar o louco, ele me fez comer wasabi, cara. Não, ali. Wasabi, meu Deus, mas... Explica o que é o wasabi. Pega ali o wasabi cru pra mim, ele pega ali, Naila. O vaselinho assim. O wasabi é usado em comida japonesa e aquilo é muito bom, porque ele desintoxica aqui, ó, ele descongestiona. Ele é pior do que droga, pastor. Não julgue, eu já usei drogas aí. Não me julgue. Não, é muito gostoso. Não, é um outro, então, mas é igual. Um sachezinho. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, aqui, peraí, desafio ao vivo aqui. Não, ao vivo não. Não. Comendo eu vou fazer o pastor comer o wasabi ao vivo. É um podcast Desperte o Louco, pastor. Vambora. Mas isso aqui é mais que louco. Isso aqui é então vamos ver. Então vai, bota um pouquinho na minha mão aqui. Não. Você? Eu também. Eu quero ver a minha... Como ele é fraquinho, eu vou botar. Ai, Miguel, você tá vendo que o nível... Estão vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Tô ferrado, pai. Vai, pode colocar na boca. É isso tanto? Esse aí, só você não vai dar conta. Vai esse é pra se ferrar? Vai. O wasabi ao vivo, tamo ferrado. Vamos ver a reação dele. Puta merda, eu sou muito idiota. Não pode falar outra coisa não, né? Não quero que você abra o olho pra gente ver como é que tá. Eu sou muito retardado mental. Não é menino criado com fome. Veja isso aqui. Então vai. 3 vezes mais que tem dele, ó. Pronto. Isso. Deve ficar gostosinho depois que sai as lágrimas dos olhos. Miguel, você tem que experimentar. Ferro. Comendo wasabi ao vivo. Gente, esse é o podcast Desperte o Louco, que aí você é o mesmo tema do meu livro. E eu tenho aqui, eu sou muito honrado pelo prefaciador do meu livro, que foi o Carlos Wizard. Conheço Carlos Wizard, um dos maiores empresários do Brasil. Daquela empresa de inglês, não é?
É, o da empresa de inglês. Eu não sei se ele é maior como empresário ou como ser humano. Porque eu não conheço o ser humano. Eu também tive com ele já, num voo. Fizemos um voo uma vez de Brasília a São Paulo. Foi assim, uma figura simpaticíssima. Me deu uns ensinamentos que eu carrego até hoje. Que legal. O Carlos, ele é um dos caras mais fenomenais que eu conheço. Ele é um cara que, tipo assim, como ser humano, como pessoa, o exemplo que ele te dá de Cristo, da vida que ele segue, o modelo que ele para. Eu nunca vi alguém que responde o celular como ele. Ele responde o celular. Alguns trabalhos que eu tive o privilégio de fazer junto com ele, quando eu tenho o privilégio de fazer algum trabalho junto com ele, filho, meta, hein? Das 2 da manhã, mensagem. Das 5 da manhã, mensagem. Eu falo, não tem lógica. Você tá onde? Na China. Aí amanhã eu tô nos Estados Unidos. E hoje? Hoje eu tô na Oceania. Só que ele te responde qualquer hora do dia e da noite em segundos. Essa é a diferença. Eu fiz uma pergunta para ele. Por que o senhor responde todo mundo assim? Porque comunicação para mim faz parte do meu caráter. Comunicação faz parte da minha essência. Muito louco isso, né? E aí, ainda tô com wasabi na Ai. Não, esse podcast não pode chamar Desperta o Louco, não. Isso aqui chama fim de carreira. Fim de carreira? É o fim de carreira. Comendo wasabi de madrugada. É só no Desperte. Algum podcast já comeu wasabi? Não. Desperte o louco, que aí você... Faz um favor pra gente, você que tá afim de mudar de vida, que hoje o pastor vai profetizar na sua vida aqui. Cara, e eu acredito muito nisso. As palavras têm muito poder. E você que quer mudar de vida, escreve aí agora, desperte o louco. Escreve, eu vou despertar o louco. Despertar o louco é despertar a minha melhor versão. E aí, você que tem um testemunho com o pastor Marcos, escreve seu testemunho aqui, com o melhor testemunho que tiver, nós vamos... Ele vai falar aqui ao vivo, nós vamos chamar a pessoa aqui ao vivo e contar a sua história aqui ao vivo. Olha aí. Pastor, se o senhor foi amado e odiado e muito criticado, certo? Sim. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para não desistir? Olha, eu tive muitos momentos ruins, né? Momentos de sofrer calúnias, assim, calúnias violentíssimas que eu não gostei de lembrar porque desperto alguns gatilhos. E chegar em casa e ter o apoio da família. Família é tudo. Quando a família diz, a gente está do seu lado, o mundo pode virar, pode desabar, pode fazer o que for. Você tem onde se apegar. Então, dos traumas que eu já passei na vida, todos eles eu consegui vencer porque eu tenho família. Eu tenho estrutura familiar. Eu tenho uma esposa que me ama, eu tenho filhas maravilhosas, agora eu tenho netos, tenho genros. E quando você constrói uma base, que é a base da família, se a família está junta, ela aguenta qualquer coisa, Fábio. Se a família está junta, não tem quem dissolva uma família. Entende? Porque família não é perfeita, né? Mas é o que temos. A família é antes da sociedade. Antes de tudo, né? Antes de tudo. Jesus está na cruz, ele olha para baixo, está a mãe dele lá. Mas qual foi o momento, assim, o pior de todos? O pior, assim, aquele momento que você falou assim, acabou, já era, não tem mais jeito. Tem muitos, tá? Vou contar um aqui. Teve um momento que eu tentei o suicídio. Acho que esse foi um dos piores momentos da minha vida. Caramba. Marco Feliciano, desabafando. Já contei isso uma vez numa pregação. Tem gente que não acredita. Eu passei por uma perseguição tão grande no ministério, eu ainda não era político, e que eu olhei e falei assim, não tem saída. Porque é isso que o desespero faz. O desespero, Fábio, isso que vai dar um corte legal. O desespero não é um sentimento. O desespero é um demônio. É um demônio que cega você, não para ver o normal. Ele cega os nossos olhos espirituais. Ele fecha as janelas da nossa inteligência. O ser humano ele é diferente dos animais racionais porque nós temos a aptidão de parar, olhar e procurar uma saída. E se a gente não acha uma, a gente pode achar a segunda, a terceira. Enquanto se respira, tem esperança. Mas quando você não encontra uma saída, você age por instinto. Algumas pessoas são fortes, o instinto dela é sobreviver. Outras pessoas, naquele momento que eu vivi, meu instinto era sair desse mundo. De vergonha, de tudo mais. Eu fiz um plano de saúde, quer dizer, eu fiz um seguro de vida no banco. Participei do último almoço com a família.
peguei meu carro, eu tinha uma BMW, uma X5, peguei a rodovia em Anguera, saí de Orlândia, destino a Ribeirão Preto, saí sem rumo. Eu dei KM no carro, 240. Eu olhei lá na frente e vi um treminhão. Sabe o que é um treminhão? Sim. Aqueles caminhão de cana. Eu olhei, medi a distância, falei, eu vou acelerar, eu termino a vida aqui. Desesperado. Quando eu estava chegando perto do caminhão, eu fechei o olho e gritei. Eu esperei o impacto. O impacto não veio. Quando eu abri o olho, eu olhei, não tinha mais caminhão nenhum na minha frente. Eu olhei no retrovisor, o caminhão tinha ficado para trás. Foi tão surreal que eu comecei a tremer. Eu fui para o estacionamento, eu parei na beira da pista, eu desci e dobrei o joelho lá no meio da grama. Eu disse, nem para morrer eu presto, Deus. Aí o Senhor falou comigo, seu tempo não chegou. É só uma fase. Vai passar. Uau. Vai passar. Então eu sei, quando uma pessoa quer se matar, Fábio, ela não quer se matar. Ela quer matar a dor que ela está sentindo. Ela quer colocar fim naquela dor, né? Ela quer que aquela coisa que está desesperando ela, que está fazendo ela não enxergar o futuro mais, acabe, né? Então esse foi um dos piores momentos. E essa perseguição que eu passei, isso aqui também vai dar outro corte. Ela foi provocada por uma ferida, que é uma das piores que o ser humano pode carregar. A ferida religiosa. A ferida provocada pela religião, ela é quase que incurável. Ela é como se fosse um câncer. A religião causa uma ferida que é... Não, a ferida causada pela religião, ou pela religiosidade, ou por religiosos. Né? Usa essas três palavras. Por quê? Porque aqueles que deveriam te proteger, aqueles que pregam sobre o amor, aqueles que pregam sobre a misericórdia, aqueles que querem salvar as pessoas que estão em outro país, em estado de miséria, aqueles que querem ir para madrugada na rua salvar a prostituta, aqueles que querem ir lá fazer trabalho dentro do presídio, eles não têm essa mesma paixão por aqueles que estão dentro da casa e são fracos. Uau! Isso aqui é uma incoerência. Você está disposto a sair de madrugada para evangelizar a prostituta, nós vamos salvar ela. E você não está disposto a estender a mão por mão que está caindo do seu lado. Isso é forte, hein, cara? Muito forte. Então, esse tipo de abandono, esse tipo de perseguição, não deveria existir. Né? Eu não sou o único, também não fui o primeiro, nem vou ser o último. Né? O próprio Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, ele diz, há 14 anos atrás eu tive uma discussão com Pedro, eu resisti a Pedro na cara. Paulo contando, né? E quando você vai estudar a história, você vê que Paulo foi rejeitado pelo início, pelos pais da igreja no início, foi abandonado na cidade de Tarsite, na cidade de Tarsis, e depois de 14 anos é que Barnabé foi lá e chamou ele para vir para a obra. Mas ele foi abandonado por 14 anos, abandonado por aquele povo que deveria ter instruído ele. Quando Paulo diz assim, eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi ao terceiro céu e chegando lá ouviu, ou seja, ele aprendeu coisas. Quem evangelizou Paulo? Quem domesticou Paulo na fé? Quem foi que instruiu Paulo? Foi o Senhor Jesus. Por quê? Porque Pedro e João não aceitaram ele. Então pode ver que Paulo é ranzinza, Paulo é bruto. Quando encontra um pecado na igreja de Corinto, Paulo diz assim, é para entregar na mão de Satanás. Ele carrega traumas de rejeição de quem deveria ter apoiado ele. Nossa. Então, como eu sofri essa perseguição que vieram de líderes que deveriam ter cuidado de mim, e tudo por causa de uma calúnia, porque se fosse verdade, ainda que fosse verdade, eles deveriam ter cuidado de mim e não me chutado. O desespero que eu fiquei, não por mim, porque eu vi minhas filhas pequenas, eu falei assim, acabou tudo. Se essa calúnia prosperar, como é que eu vou botar comida na mesa? As pessoas que trabalham comigo, eu fiquei desesperado. A única coisa que me veio na ideia, vai no banco, faz um seguro de vida e tenta tirar a sua vida. Então foi um dos piores momentos da minha vida, que eu não desejo para ninguém. Não desejo nem para aqueles que me perseguiram tanto. Como o senhor lida hoje com ataques, cancelamentos e críticas sem perder sua paz? Porque eu conheço o senhor de perto. Eu não conheço ninguém que apanhou tanto quanto o senhor. E ainda apanho todo dia. E apanha. Simples, eu ignoro. Não machuca? Dói se eu olhar, então eu tenho a opção de não olhar. O que eu faço? Eu tenho 10 milhões de seguidores, somado todas as mídias sociais. Só no Instagram tem 3 milhões e 700 mil. Se eu for olhar para tudo que as pessoas falam e deixar aquilo entrar no meu coração, eu me mato. Acaba a minha vida, acaba a minha paz, a minha saúde emocional. Então o que eu faço? Eu tento filtrar. Se quem está falando de mim está abaixo de mim,
eu nunca vou responder. Porque essa pessoa está me atacando porque ela quer a minha atenção. E se eu responder ela, eu levo todos os meus seguidores para ela. Se a pessoa que está falando de mim está acima de mim, eu vou pensar no que ela está falando. Se ela está me chamando para dançar, se vale a pena a dança. Uau. Se a dança valer a pena, se eu for ter algum tipo de ganho com aquilo, eu parto para a briga. Se não, eu simplesmente ignoro. E com isso eu tenho saúde emocional. Minha equipe sofre mais que eu. Pastor, eu falei, não me conta. Se for coisa ruim, não fique me contando. Nem conta. Porque isso não ajuda. A internet deu vez e voz a todo tipo de pessoas. A crítica vem, tem a crítica. Eles dizem que tem a crítica construtiva, né? Eu não consigo ver uma crítica construtiva. Para mim é tudo destrutivo. Crítica é a espada que fere a alma, não tem como. Não tem. Então o que eu faço? Eu evito olhar. E quando eu olho e me dá tristeza, eu tento aumentar a minha frequência de fé. Né? Aquilo que Valnice Milhomem sempre ensina, né? Não deixe a sua frequência baixar, ore a palavra. Então eu me apego naquilo que Deus disse sobre mim. Eu sei o que Deus disse sobre mim, então eu ignoro o que os outros dizem sobre mim. E aos 53 anos eu estou aqui vivo. Quantos anos o senhor prega a palavra? 40 anos. Qual é o milagre mais marcante que o senhor presenciou através do seu ministério? Sinais e prodígios? Sinais e prodígios. Para mim o maior milagre é a salvação de almas, porque esse é o único. Mas milagres e sinais, tem vários. O mais marcante? Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu pregando na África, há uns 25 anos atrás, numa cruzada, não me lembro onde, eu estava numa plataforma de um caminhão, tinha chovido a noite anterior, tinha muito barro, comecei a orar por cura divina, e as pessoas começaram a dar testemunho de cura. Um homem veio e deu um testemunho que os dentes dele, que eram todos podres, e os dentes foram consertados na hora. Não nasceu dente de ouro, nada, os dentes foram consertados. E tem uma menina veio, o pai e a mãe trouxeram ela perto de mim, a menina nasceu sem omoplata. O braço dela era pendurado. E durante a oração, nasceu o omoplata. Então eu vivi muitos milagres na África. Eu tenho fotos de uma irmã que estava paralítica e andou, mas não foi nada assim, eu não tenho ministério de cura, né? Mas foram sinais que aconteceram. Aqui no Brasil aconteceram muitos. Eu estava em Rondônia pregando uma vez e na oração uma menina vomitou agulha amarrada com cabelo, obra de bruxaria pesada. Num outro culto, uma mulher vomitou uma lacraia. Um animal vivo saiu de dentro dela, aquele bicho cheio de pernas. Então eu já vi muita coisa acontecer, né? Mas o ministério que Deus me deu é voltado na palavra, né? E eu escuto testemunhos por onde eu passo, que a palavra tocou o coração de alguém, alguém se converteu, alguém foi liberto da depressão. Então são muitos sinais. O senhor é considerado hoje como um dos maiores oradores do mundo. Líderes como, exemplo, aqui em Alphaville, Pablo Marçal respeita muito o senhor como um mestre do ensino e vários outros líderes. Oratória para o senhor foi um dom natural, foi curso, foi treinamento? Como que o senhor vê a sua parte de oratória? Veja só, eu penso assim, a oratória se divide na eloquência e no conhecimento. A eloquência, ela é inata, né? Vem dentro da pessoa. Desde a criança, você pega uma criança falante, isso é eloquência, né? Agora o conhecimento você tem que buscar. Eu sempre fui eloquente. Só que não adianta ser eloquente se você não tem conhecimento do verbo. Então, eu me esmerei em ler. Eu li e ainda leio muito. Ainda hoje, o moço trabalha comigo, o Leandro. Ô, pastor, eu vi que a senhora abriu uma bolsa, está com um livro dessa grossura. Eu falei, esse está aqui. Aqui no apartamento que eu tenho em Alphaville tem mais 4 livros. Do lado da minha cama tem mais uns 4. Lá em Brasília eu tenho mais uns 10. E eu leio muito. Porque quando você lê, você enriquece o seu vocabulário, né? Então, Deus me deu uma graça. Eu tenho uma mente, a minha mente, eu consigo absorver histórias, né? E como eu leio muitos livros e assisto muitos filmes, eu acabei trazendo isso para dentro da pregação. As minhas pregações são histórias. Eu estou pregando, as pessoas que param para me ouvir, elas entram dentro da história e querem ver o final. Hoje mesmo eu preguei aqui na igreja da AD Mauá, do pastor Adelino. Tinha lá acho que umas 3.000 pessoas. Eu preguei 2 horas. O pastor, tanto que ele pegou o microfone e depois falou, irmão, são 2 horas de palavra e ninguém saiu. Ou seja, hoje em dia é muito difícil você ver isso. As pessoas não têm paciência. Mas por que ficar? Porque eu sou bom? Não. É porque eu sou um storytelling, é isso que fala? É assim que fala? O Pablo Marçal disse que o senhor é o maior storytelling. O Thiago Brunet também falou, você é um dos maiores storytellings do mundo, daqui do Brasil,
Porque eu conto histórias, mas eu nunca estudei sobre storytelling, né? Isso eu tenho a unção de Deus, a graça é dom. Diz que o storytelling ele divide em 3 etapas, né? É você contar uma história, trazer a pessoa para dentro da história e aplicar a história sobre ela, né? Então o senhor pega a história, traz a pessoa para dentro, sacode ela, depois aplica a história sobre ela. Isso é incrível. Deve ser isso aí. Então Deus me deu essa nas graça. rodas do país, o senhor é tido como o maior storyteller do país e um dos maiores do mundo. Bondade, o senhor sabe disso. Bondade das pessoas. Não é um dom de Deus, não é bondade, é o dom que Deus te deu. Mas tem muitos storytellings. A diferença é que eu tenho uma graça que vem do céu. Chama-se unção. O que é unção? A unção é uma capa, é um revestimento para aquele momento. A unção não fica sobre a pessoa para sempre. Assim, ininterruptamente, melhor dizendo. Ela pode ficar para sempre até a sua morte, mas ela não fica sobre você ininterruptamente. É como uma capa, um manto que te cobre naquele momento em que você está se posicionando para falar. Quando eu vou pregar, eu sinto um revestimento, né? A minha esposa para me ouvir pregar depois de 34 anos de casado. Domingo passado ela falou assim, que mensagem linda você pregou hoje. As minhas filhas são minhas fãs. Quando eu estou lá, eu falo, pai, é o senhor que vai pregar hoje, né? Então, quando a sua família, que convive com você, que te conhece de todo jeito, sabe que você é homem, que você às vezes perde a estribeira, que você é homem, eu sou pai, esposa, tem todos os momentos. E ainda te escuta é porque tem algo diferente. Esse algo diferente eu sempre digo para elas, não vem daqui, vem daqui. É unção. Muitas pessoas, como o senhor pastor, foram para a política e os seus chamados foram por água abaixo, certo? Eu estou falando do que eu conheço. O senhor é o único que eu conheço que o seu chamado cresceu ou continuou. O que o senhor fez para manter a unção e a integridade, mesmo sendo deputado já no 4º mandato? Primeiro eu fui para a política porque Deus mandou. Não foi uma vontade própria minha, foi Deus que me mandou. Eu tinha certeza disso. E quando Ele manda, Ele cuida. Quando eu cheguei lá, eu vi como era aquele lugar. Eu disse, se eu não continuar no altar, isso aqui vai me engolir. Porque em Brasília existe o tal canto da sereia. O que é o canto da sereia? É aquilo que te encanta e te tira do eixo, né? No parlamento você tem 2 palavrinhas que brigam entre si. O verbo e a verba. A verba é o dinheiro. O verbo é o falar. Não dá para ter os dois. Ou você tem o verbo e denuncia as coisas, ou você tem a verba, se cala, se locupleta do erário público e vive a vida. Eu escolhi o verbo, porque é para isso que eu sou um parlamentar. Parlamento vem do verbo parlar, do italiano, ou parler, do francês. Significa falar, denunciar. Então eu fui ungido para isso. Fui ungido com mais de 200 mil votos em todos os meus 4 mandatos. E eu eu absorvi isso dentro de mim e falei assim, quem me trouxe para a política foi o altar. Eu não posso deixar o altar. Me sacrifico muito, porque eu fico em Brasília terça, quarta e quinta de manhã. Quinta-noite eu saio para pregar. Prego quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira eu descanso com a família. Terça eu estou em Brasília de novo. Isso há 16 anos. Então, como eu estou muito no altar, graças a Deus a unção e a oração e a vigilância me ajuda muito. Mas lá não é fácil. Não é fácil. Eu não jogo pedra nos amigos que não deram conta, porque não é fácil. É um lugar terrível. Brasília é um lugar terrível. Qual é o maior desafio na sua vida? É manter o ministério, que é um sacrifício que você faz, você sacrifica a família por isso? Ou manter o ministério na política? O ministério na política, com certeza. Porque o ministério no púlpito, para mim é um prazer. Eu amo pregar. Eu me realizo pregando. Ali eu sou alguém. Ali eu sinto que a minha missão é completa. Quando eu vou para o parlamento, eu vejo que Deus abriu um leque do ministério, porque eu sou necessário na política. Eu não sou um político extraordinário, mas eu sou necessário. A minha voz é ouvida. Eu apanhei por causa da igreja, eu luto pela igreja, eu sou um dos deputados da Frente Parlamentar Evangélica mais conhecidos do Brasil. Então, eu vejo que eu sou necessário. Mas, para mim, o púlpito... Vou tentar explicar melhor. Eu sempre digo, eu estou político, mas eu sou pastor. O estar é passageiro. O ser é eterno. Posso amanhã não estar mais político, mas continuarei sendo pastor. O pastorado, para mim, é vocação. É aqui. A política é profissão. É aqui. A profissão qualquer um pode ter. Horizontal. A vocação, não.
Então a política é horizontal, o pastorado é vertical. Como o senhor vê o avivamento e a igreja atual? É preciso de um reavivamento urgente, urgente. E eu sinto que a igreja está buscando. Você sente? Sinto. Hoje eu fui numa igreja, foi uma noite de Pentecoste. E eu preguei hoje sobre o mover do Espírito Santo na história. Comecei em Gênesis e terminei nos dias de hoje. A igreja, o céu desceu sobre a igreja. Igreja tem fome. Acha que o senhor vai pregar nesse reavivamento? Eu falei para Jesus, me use enquanto eu estiver aqui. Eu acho que ainda tem mais uns anos aí de gás, né, para poder continuar pregando. A igreja, eu lembro da época que pregávamos, quer dizer, o senhor continua, que tinha um pregador congressista, ó, esse aí é congressista, que tinha um cara que tinha que pregar 2 horas no congresso, se não fosse ele não era bom de Bíblia. Hoje chegou o momento que as igrejas dão 15 minutos. 15 minutos para pregar. Se a sua igreja tem 15 minutos para pregar, não me chame para pregar. Porque senão vocês vão ter que tomar o microfone da minha mão. O senhor acha, o que a igreja precisa da sua, qual conselho que o senhor dá para quem está te ouvindo agora? A igreja não pode perder a sua identidade. Eu sou pentecostal, falo pela minha denominação, sou assembleiano. Falo pelos pentecostais aqui que acreditam ainda, que são da minha época, aqueles pentecostais raiz, daqueles que subiam o monte para orar, daqueles que falavam em línguas, daqueles que davam glória a Deus, daqueles que oravam, daqueles que iam para o círculo de oração, orar com as irmãs, daqueles que evangelizavam. Eu sou dessa época. Nós não podemos perder a nossa identidade. É claro que o mundo evoluiu. É claro que a igreja não pode parar no tempo. A gente pode ser moderno, a gente só não pode ser mundano. A gente pode ser para frente, a gente só não pode deixar Jesus para trás. A gente pode mudar a carcaça por fora, a embalagem, mas o conteúdo não pode mudar. Entende? Conteúdo. Eu sou ainda o mesmo menino da Vila Tatu. Quando eu prego, eu dou lugar. Eu pulo, grito. Não consigo mais dar os golpes de Kung Fu porque trava a coluna. Eu estou com mais de 50. Mas permanece o fervor aqui dentro. A igreja não pode perder a sua identidade. Se o senhor fosse fazer hoje a sua última pregação, o que o senhor pregaria? Se fosse sua última, você vai ter a sua última pregação amanhã. O que você pregaria amanhã? E cada palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos. Pregaria a mensagem do arrebatamento. Uau! Porque eu sou da geração do arrebatamento. Quantos anos tem a Aurora hoje? A Aurora está com 5 aninhos. E o Salomão está com 9 meses. 9 meses. Salomão, o genro, o senhor não sacrificou o genro? Não, o genro, Jesus fez uma obra na vida do genro. O genro parou de cantar. É o que canta? Tá cantando. Você mandou a música dos Gideões? Sim, aquele lá. Qual o nome dele? É Gustavo. Gustavo. O Gustavo aqui. Gustavo, você é nosso convidado para vir aqui, viu, Gustavo? Você vai gostar. O Gustavo está vendo esse momento ímpar. Ele e a minha filha assumiram uma congregação nossa. A congregação estava zero, eles já estão lá com. Está um mês, já está com pastoreando pessoas. Aí o coração do pai fica como? Aí eu estou realizado, estou realizado. Deus é bom, Deus é bom. Hoje, que dia é o aniversário da Aurora? Agora é 1º de abril. Vamos lá, daqui 10 anos, a Aurora com 15 anos. Se ela fosse ouvir esse podcast daqui a 10 anos, qual recado você daria para a Aurora? Ela com 15 anos. Ah, Jesus, aí você me mata do coração. Aurora, você é a razão do vovô continuar pregando. E você mudou a minha vida. Quando você nasceu, você mudou a minha história. A sua avó sabe disso. Quando você nasceu, você me trouxe de volta para o lugar que eu nunca devia ter saído, que era para os braços do Pai. A Aurora mudou a minha vida. O nome dela é profético, né? Aurora, o nascer de um novo dia, né? O raiar de um novo dia. A Aurora, ela estabelece um novo tempo para o Marco Feliciano? Um novo tempo. Ela nasce no período da pandemia, né? E pega todo mundo de surpresa, e o que era para ser desespero virou a coisa mais linda da minha vida. Né? A Aurora é tudo para mim. Eu tenho uma camiseta que eu mandei fazer, uma para mim e uma para ela. Na minha está escrito: você não é minha neta para mandar em mim. E na dela está escrito: e você não é meu vovô para ter todo o meu amor. A gente anda com essas 2 camisetas na rua. Quem manda em mim é a Aurora. Pode, o dia que você estiver com ela, fala assim: quem é que manda no seu vovô? Ela vai dizer: sou eu. E eu falo: manda mesmo. Né? E manda mesmo, pior que manda. Como diz um amigo, né? Quem é o avô? O avô é o cavalo que o filho amansou para o neto montar. O avô. O avô é o cavalo que o filho amansou para o neto montar. E monta mesmo, amigo. O que ela manda, eu faço. Agora mesmo, tem que ir agora, volto para casa quinta-feira à noite.
eu tenho que levar. Ela já me fez um pedido. Ela quer uma boneca. Tem que achar, tem que ir atrás dessa boneca. Meus meninos aí tem que me lembrar, quem estiver me ouvindo aí, né? Nós temos que comprar uma boneca, tem que achar uma boneca. Eu sei, não vou dizer para vocês o nome da boneca depois. Se eu chegar sem a boneca em casa, eu tô perdido. Pra gente fazer as considerações finais, já são 2 da manhã. O povo tá aí online ainda, hein, cara? Tá aí ainda, pô. Tá. Ó, vai vir o Miguelzinho aí. Miguelzinho vai arrancar tatu da toque e sabiado Como que a gente todo. prepara um ambiente pro Miguelzinho sentar aqui já com o pastor? Que era bom, era bom. Mas ele fica em pé aqui, aí eu saio e deixo ele ficar. Hã? Porque ele você vai ter muita conversa com ele. Enquanto você vai falar com ele, eu vou dormir. Cadê o Miguel? Chama o Miguel lá. Fala pro Miguelzinho vir aqui. Era bom ele falar um pouco com o senhor também aqui, né, cara? Cadê? Mas não tem uma cadeira. Puxa a cadeira pra cá, bora. Que é bom ele estar com o senhor um pouquinho. Não tem graça se o senhor não estiver aqui. Vou preparar uma cadeira pro Miguel aqui, galera. Essa madrugada vai pegar fogo. Ai, meu Deus, eu vou deixar você, Miguel, porque o Miguel pode dormir até a hora que ele quiser amanhã. Não, o senhor não vai embora agora, calma. Não vai. Eu preciso dormir. É impossível. Só vai com a gente. Mas você vai, até você. Não, vem cá, Miguel. Deixa esse microfone pra lá. Vem cá, fica aqui do meu lado. Pronto. Fica aqui, ó. Pronto, é filho, quer sentar aqui no colo do pai? Senta aqui. Pronto. Olha aqui, a câmera tá pegando ele, hein? Coloca uma cadeira pra ele do lado do pai aqui, ó. Pronto. Senão ele vai ajoelhar aqui. Ajoelha aqui um pouquinho, agacha aqui. Jesus tá pagando todos os pecados. Pronto, esse aqui é Ô, Miguel, prazer te conhecer, cara. Tudo bem? Eu me chamo Fábio Alves. Um prazer recebê-lo aqui no Desperte o Chegou Louco. uma cadeira. Poxa, a primeira vez que ele dobra o joelho nessa madrugada. Chega aqui, Miguel. A gente divide o microfone aqui. Que legal, cara. Ficou bonito, pai. Ô, Miguel, prazer recebê-lo aqui no Desperte o Louco. Prazer todo meu, Fábio. Um prazer. Qual que é pra você, Miguel, o personagem mais louco da Bíblia pra você? Rapaz, o personagem mais louco da Bíblia? Jesus, né? Por quê, irmão? Jesus, ele veio depois de uma série de todas as profecias e chegou com uma ideia que, para os fariseus da época, era uma ideia louca, né? Ele veio dizendo que ele era o Filho de Deus, né? Então, e que não havia salvação senão por ele. Então, para mim, ele enfrentou todos os fariseus, cometeu uma série de milagres em nome de Deus, e para os fariseus isso era uma loucura, né? Então, foi um personagem mais louco que quebrou todos os paradigmas da época e seguiu sua missão aí. Massa. Eu acompanho vocês e o pastor sabe de uma coisa. Desde quando eu fui pregador, desde o sonho de ouvir o sonho de José, a ouvir o Napoleão com aquela vozona, ao Gilmar Santos com aquela... Eu fiz uma mescla, só que eu copiei muito o Marco. E você lembra com o tempo, quando eu pregava muito, minha voz era rouca igual a sua. A gente falava no telefone, parecia ser... A coisa que eu mais gostava do mundo é quando alguém falava assim, a sua voz parece com a do Marco. Meu Deus do céu. Aí quando ele falava pra mim isso, a sua voz é igual a minha. Aquilo pra mim era uma realização. Uma realização, e eu nunca tive o ego de... Hoje eu tenho o prazer de ter o Wizard como meu mentor de negócios. Prazer de ter o senhor como mentor espiritual. Eu nunca tive esse problema de você não reconhecer a autoridade, não reconhecer quem tá acima de você. Isso é legal. E sempre eu absorvi, tipo... Eu não sei quem foi que tem uma frase que diz que você herda a unção que você honra. A frase é minha. É sua? A unção que você respeita é a unção que você atrai. É sua. Então, cara, isso pra mim é muito legal. Eu não tenho um problema de honrar pessoas. E o Marco pra mim, ele é um dos caras mais incríveis, porque eu nunca vi o Marco sentado em uma mesa pra denegrir alguém, pra falar de alguém, ou pra criticar alguém. Você teve um momento aí que você apanhou bastante, né? Lá do The King, The Power. Eu esqueci a frase, como é que é? Vai, fala aí. Não, tem que falar ao vivo, vai. O senhor vai fazer isso comigo? Agora. Agora. Que é The King, off the King, the power, the best. De tanto falar, tem hora que eu esqueço. Não, mas tem mais. Não, é off the King, the power, the best. Não, tem mais. Não. Tem mais. Você quer saber mais que eu que falei, parceiro? Tem mais. Não era curtinha desse jeito, não. Off the King, the power, the best. Tem mais alguma coisa. Off the King, vamos falar. Cadê o Roberto? Chama o Roberto. É só isso, né, gente? Roberto, vem cá. Vem cá. É só isso, não tem mais não. Cadê a cadeira pro Roberto? Vamos dar a cadeira pro Roberto aqui? Rápido, Roberto. Vem. É só isso. Não era. Roberto, a frase dele aqui... Roberto Master. Ele tá Eu tô falando pra ele aqui que a frase é off the King, the power, the best. Ele tá achando que é mais. Qual que é a frase completa? Fala aqui.
Vai. Of the King the Power. Ah lá, fala tem o aqui. Ferris, não The tem. King the Powers. Vai lá, vamos lá, fala a frase completa, vai. Estão sabendo mais que eu. Of the King the Power the best. The Fala aqui. King the Power the smile. Desmaia, tá falando aí. Tá vendo? Eu falei. Rapaz, o velhinho aqui ainda tem neurônios. Ô, pastor, você sabe que ele virou o Roberto Master, né? Agora com o cabelo Não, do ele tá usando o cabelo do Vorcaro. Vorcaro. Eu já tenho problema dele chamar Roberto Marinho, Meu Deus do céu. da Rede Globo. Agora ele tá Nossa. com o cabelo do Vorcaro, eu tô perdido. É verdade que você tá representando o Lula aqui de São Paulo? O Roberto, é que agora casou, né? Ele casou. Rapaz, tá. agora Casou? Casei. Como que é o nome dele? Ô, dela? Chama Esther. Esté Sangue, ô Esté, que Deus te guarde, minha filha. Que te proteja. Se tá salvo, você tem direito a um pecado capital diário e 70 por semana que tá perdoado. Lula. Ah, Nem Não, sei não, se tá vamos, vivo, vamos mas falar de coisa boa. vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Miguel. Vamos voltar Do pro Miguel. aqui. Miguel, eu vi quando eu vi naquela época, tanto que você apanhou, porque assim, a Tá igreja. mostrando meu pé, não, né? Pior que tá. Não. Meu Deus. A igreja, ela. Você falou uma coisa muito forte, Marco. Você falou uma coisa pesada. Que o cara sai de casa pra evangelizar de madrugada, faz filme. Tô evangelizando. Tô ganhando almas. Perdoa o assassino, perdoa o homicida. Você é assassino, mas ele não perdoa o irmão dele. E uma frase que a gente pregava muito quando mais jovem é que a igreja, infelizmente, todo o exército, quando um soldado o exército inimigo prefere ferir um soldado do que matar. Porque um soldado ferido, ele para 3. Um para carregá-lo e o outro para carregar a arma dos 3 da cobertura. Mas a igreja é o único exército que abandona o soldado ferido. O que você tem a dizer disso, Miguel? Olha, eu acredito, Fábio, o que aconteceu comigo não foi só por uma parte dos crentes, da igreja em si, pastor Marcos. Eu acredito que foi uma junção de série. Foi as pessoas do mundo, as pessoas que não são evangélicas, as pessoas que não frequentam a igreja. Embora eu acredito que foi um grande desentendimento. As pessoas, a priori, no primeiro princípio do momento, achou que era língua estranha. Então, a primeira pancada que eu recebi foi por eu estar brincando com línguas estranhas. Aí viram que não era línguas estranhas, era uma frase em inglês. Que of the king the power significa do rei o poder. E foi durante um culto, eu estava pregando aqui no Alphaville mesmo, e aí tinha um casal na frente assim, Deus me deu uma palavra profética. Aí eu disse, vocês vão viajar o mundo, mas tem um país específico que vocês vão. Eu não quis dizer o país direto, né? Eu usei uma hipérbole, usei um exagero e como Natan usou com Davi. Natan poderia ter chegado a Davi e ter exposto o seu pecado, mas ele usou uma parábola para dizer do pecado de Davi. Mas então eu usei a frase do país, olha, vocês vão pisar off the king, the power, the best. Aí, na primeira semana, explodiu no Brasil inteiro, as pessoas criaram esse problema todo, e aí pegaram uma série de outros vídeos meus, de profecias, de revelações, Deus me usando, fizeram um corte, né, como sempre fazem, e viralizaram isso como um meme. Porém, eu tive grandes pessoas que fizeram entender que o evangelho não era isso que eu estava vendo. De gente me batendo, de gente me chamando de bandido, gente me chamando de ladrão. E aí, uma dessas pessoas foi o pastor Marcos. O pastor Marcos teve um dia que conversou comigo e disse assim, Miguel, tudo que você está passando hoje, eu passei 3 vezes pior. Mas há uma recompensa. Você tem que ficar de pé, porque Deus te levantou. Então eu guardei aquilo para mim e me apoiei no pastor Marcos. Você já tinha proximidade com ele, não? Não, a gente estava se conhecendo ainda, mas eu sempre assisti ele, né? Desde pequeno, porque minha mãe não é crente, meu pai não é crente. Minha avó assistiu o Marco, acredita? E meus 3 irmãos não é crente. O inimigo usa muito, Fábio. Jesus usa, mas Agora ele... o diabo Você viu o que eu tava pega. falando? Você viu o que eu tava falando? Ele estava dando um testemunho. Calma. Testemunho, ele pegou. Falou, vou te dar mais wasabi. Me dá. Não, vamos dar pro Miguel também ao vivo. Não, eu não. Não, Sangue de Jesus. é um teste. Tá repreendido. Miguel, brincadeiras à parte, cara, mas assim, você não tinha essa proximidade com ele, mas ele foi esse cara sempre, né? Sim. Ele foi... Pra você conheceu o Marco pastor. O que mudou quando você conheceu o Marco amigo? Olha, o pastor Marcos Feliciano, para mim, eu sempre cresci assistindo a mensagem dele, o Dia da Aprovação. Uma das mensagens que a gente era muito pobre, não tinha dinheiro, e aí meu pai gravou num pendrive essa mensagem dele. Aí, às vezes, quando
cortava a luz, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, ficava só na vela, ele tinha um rádio e colocava. Aí eu passava a madrugada ouvindo o dia da aprovação. Inclusive eu sei falar ela de cor até hoje. E embora meu pai não sendo evangélico, mas o único pregador que ele gostava de ouvir era o pastor Marcos. Então eu cresci ouvindo o pastor Marcos e sempre admirei o pastor Marcos. Mas quando eu conheci o pastor Marcos, amigo, que me deu uma palavra, uma direção, eu, vou usar aqui, eu me apaixonei, porque eu vi alguém que me apoiou num momento que ninguém queria me apoiar. Humano, né, cara? Porque, Fábio, quando a gente começa a apanhar, a gente fica meio que leproso diante da opinião pública. Ninguém quer estar perto de você, porque quem estiver perto de você vai apanhar também, né? Então o pastor Marcos, ele comprou minha briga sem ter medo de quem fosse bater nele, quem fosse falar dele. Foi pro púlpito dos Gideões no dia seguinte, me defendeu na rede social dele. E outras pessoas que foram questionar sobre o meu caráter e minha índole para ele, ele me defendeu ainda. Então, eu me maravilhei com aquilo e pude ver uma outra perspectiva dele e ver um pai, né? Uma pessoa que me apoiou nessa fase tão difícil que foi na minha vida. Você tem quantos anos hoje, Miguel? Hoje eu fiz 16 anos. Fez 16 anos. Você já tem um histórico aí de, né, Marco? De cara de 30 anos. Né? O Miguel, ele tá acima do tempo dele, né? Além do tempo dele, melhor dizendo. Ele é um prodígio, né? É um fenômeno, é um talento único. Deus te escolheu. Só tem que ter paciência e aguentar as bordoadas da vida e transformar o limão numa limonada, como eu te falei. Quando me perguntam por que eu entro nessas polêmicas, pode ver, toda a minha defesa, eu sempre fico do lado de quem está apanhando. Fábio. Sempre foi assim? Sempre. Pode ser qualquer pessoa. Porque eu sei que é um ser humano. O que eu falei no Gideões foi tão simples, mas foi tão sincero que eu acho que calou muita gente. Eu falei, se na época que eu comecei a pregar, eu tenho vídeos meus pregando com 15 anos de idade, se na época que eu comecei a pregar existisse internet, talvez eu não teria existido mais, porque o que fizeram com o Miguel fariam 1000 vezes pior comigo, porque eu era muito mais louco. Né? Eu não tinha esse negócio de revelação, esse dom que ele tem, mas eu fazia outras pataquadas, porque eu era menino. A natureza o menino age como menino. Aí eu falei, todo mundo que fala do Miguel, ou a grande maioria, já teve a idade dele. Você já teve a idade dele, ele nunca teve a sua. Então a gente sabe que o jovem, ele tem o ímpeto e ele erra, mas erra tentando acertar até chegar à fase da maturidade. Se a gente não tiver paciência com ele, a gente vai perder um grande pregador no futuro. A minha geração está passando. A dele está chegando, ele tem 16. Eu comecei a pregar com 13. Do jeito que ele já apanhou jovens, não, ele vai ter estrutura, anos, ele vai ser um dos grandes profetas dessa geração. É só ter paciência e aguentar. Não é fácil. E ir melhorando, Miguel, e esmerando. Nunca é tarde para você aprender. Né? Ouve o que é bom e guarda. O que é mal, deixa passar. Interessante que tem muita gente aqui, Miguel. Ó, você que tá aí ao vivo, faz uma coisa só pra gente ver. Parece que a live deu uma congelada aqui. Faz um favor pra gente. Você que tá aí ouvindo a gente online, clica no coraçãozinho aí e coloca a cidade que você tá ouvindo o Miguel, o profeta Miguel e o Marco Feliciano. Coloca a sua cidade que você tá nos ouvindo aí, pra gente ver se tá online aqui, se tá tudo certo. E tá, cara, tá aumentando o público. E muita gente aqui, Miguel, te admirando pra caramba. Porque não tem jeito, irmão. Aquele que apanha e fica de pé. O senhor me falou uma coisa uma vez, lá em Curitiba. A viagem que a Edileuza queria me matar. Foi. Lá em Portugal eu revelei o pecado pra ela e ela me perdoou. Esse cara, uma vez, o Miguel, quando eu saí da igreja, ele tava com a viagem marcada pra onde? Pra Boston, né? Pra Boston. Aí ele me contou uma coisa. Eu falei, cara, você tá mentindo pra mim? Ele falou, não tô mentindo, não. É verdade. Aí ele botou a esposa dele pra falar no telefone. Ó, você tá me devendo uma viagem, viu? A gente ia pros Estados Unidos e ele disse que Deus mandou ele em Curitiba te visitar e conversar com você. E ele foi pregar no... Aí acabou que você não tinha pregação. A gente arrumou uma pregação pra você. E de madrugada, eu lembro lá em Curitiba, antes de chegar no hotel, você me falou uma coisa. Você falou, Fábio, só tem uma coisa que supre o fracasso. O sucesso. Não tem nada que você vai fazer mais. E eu abracei aquilo ali. E hoje, ter vocês aqui no Desperte o Louco, é o que eu vejo, e esse pessoal que está comigo vê que isso aqui, esse livro de que eu escrevi, que o Wizard prefaciou esse livro, você pode procurar aí, raros os livros que o Wizard prefacia.
E ele falou assim, ó, os seus livros que você for fazer, que eu tiver o prazer de fazer, eu faço em todos. Eu falei, pera, é o contrário, o privilégio é meu de ter o senhor. E ter vocês aqui pra mim, eu fico falando assim, eu não vou falar uma palavra pesada aqui, que senão vocês vão me matar amanhã, que vocês vão apanhar na rede social por causa de mim. Então eu vou ficar comportadinho. Eu vou despertar o louco um pouco. Mas hoje, de madrugada, porque a gente tá buscando todo dia resposta aqui. Cara, eu costumo brincar, daquela outra porta ali pra frente, é reunião e Pix. Não tem conversa. Lá eu trabalho pra Pix, pra negócio. Daquela porta pra cá, a gente fez propósito. Então, da porta pra lá, nós ganhamos dinheiro, pra cá, a gente fez propósito. E de verdade. E nesse podcast aqui, meu irmão, o que tá tendo... aqui a gente sai chorando, a gente sai sorrindo, histórias são transformadas. Você tem noção de... madrugada tem mais de 300 pessoas online agora ouvindo vocês. Gente compartilhando, falando de coisas incríveis do Miguel aqui. Gente falando de onde está. Esse garoto apanhou muito, mas eu defendi ele aqui, jovem de Deus. Então, aproveitando esse gancho que vocês estão aqui, o que vocês têm a dizer? Porque você, graças a Deus, você ficou de pé. Deus colocou do seu lado pessoas como o Marco. Tipo assim, ali eu acho que quando o Marco tá com você ali, é tipo Deus falando assim, meu irmão, vambora, tamo junto. E pra esse cara que hoje, que a igreja que mais cresce hoje é a igreja dos desviados, né? Não é isso? Cresce muito, não cresce? Os desigrejados. Desigrejados. O que você, Miguel, que apanhou muito e apanha, você tem em comum com esse cara que apanha demais? O que você tem a dizer pra esse cara que tá apanhando, mas não tem a mesma força que vocês? Eu resolvi ser um diferente. Porque gente que sai da igreja, vamos dizer, o português, claro, dodói, são muita gente. Né? Como você disse, a igreja dos desigrejados é a que mais cresce. É gente que sai da igreja, para de ir à igreja, para de frequentar os cultos por causa de problemas que acontecem dentro da igreja, pode acontecer dentro de um hospital, pode acontecer dentro da polícia, pode acontecer em qualquer outro lugar. Eu decidi ser um diferente. Cansado de ver gente que saiu da igreja, pastor Marcos, uns porque não conseguiu segurar o seu próprio eu e o seu pecado foi exposto e decidiu largar o evangelho. Outros porque quiseram viver a vida, largaram o evangelho. Outros porque não suportaram a pressão que é dentro da igreja, largaram o evangelho. Eu falei assim, a minha família, aliás, a minha mãe, meu pai e os meus irmãos, nenhum deles, Beto, é crente. Eu não posso ser mais um. Eu tenho que resistir, eu tenho que aguentar. Então, para quem estiver me ouvindo e estiver suportando qualquer tipo dessas coisas, você não pode ser um igual, você tem que ser um diferente. Como você disse, a única coisa que supera o fracasso é a vitória. Então, pastor Marco, é ir tentando até dar certo. E o nosso propósito aqui não é essa terra, o nosso propósito é chegar no reino de Deus. Mas vai haver várias acusações, vários processos até lá. Mas eu decidi permanecer, eu decidi ficar de pé. Até mesmo porque, por causa do dom que Deus me deu. O dom profético no Brasil, Fábio, é um dom muito atacado, muito perseguido, porque as pessoas não entendem. Mas eu tenho convicção e certeza de quem me chamou, pastor Marcos. Eu tenho convicção e certeza do Deus que fala comigo, da palavra que eu prego. E Deus me deu um presente, Fábio. Hoje em dia, as crianças, em grande parte, maior parte do meu público, é criança, pastor Marcos. É jovem, de 15, 16 e 10 anos de idade. Que da hora, e é um público que Deus me usou para atingir. Hoje, qualquer lugar que eu vou pregar no Brasil, esse negócio do The King, as crianças falam The King, The King, The King. E aí vai para ver o The King, acaba vendo uma palavra, no final do culto acaba aceitando Jesus, acaba querendo ficar dentro da igreja, gostando da igreja. Acaba conhecendo um cara de um coração. Conhecendo Cristo. Então, é uma isca, é uma pesca que Deus me usou e tem pescado muita gente que, às vezes, um falador da internet, o crítico da internet, atacando as pessoas, não consegue atingir. Né? Então, eu dou graças a Deus porque eu não consegui ver mal nisso. Eu só vi bem. Deus me amadureceu, Deus me forjou, me conectou com pessoas incríveis, fez eu conquistar um público que eu nunca pensei em ter, e só tem benefícios isso. Não vi malefícios disso tudo, não. Em algum momento você pensou em chutar o balde daquele momento? Fábio, chutar o balde para mim foi uma palavra muito forte, mas eu pensei em dar uma trégua. Dá uma trégua. Parar um pouquinho, não parar definitivamente,
Mas o diabo sempre soprou. Aliás, o diabo sopra, né? Pra gente parar, pra gente desistir. Mas eu nunca consegui tomar isso, porque eu sempre fui apaixonado pelo altar. Eu sempre fui apaixonado pela igreja. E eu não consegui me ver fora disso. Então, Deus sempre me preservou dentro disso e eu sempre quis ficar dentro disso. Não consegui sair. A verdade foi. Bravo, né, pastor? É isso. Chamado é chamado. Quem foi chamado, eu costumo dizer assim, quem foi escolhido não tem escolha. Você foi escolhido, você não tem escolha. Você tem que se entregar e deixar as coisas acontecerem. Vamos colocar o Miguel como um representante da igreja, do futuro da igreja. Qual que é o conselho que o senhor, essa madrugada, 2 da manhã, Para a gente encerrar, né? para encerrar, Eu creio. dá para o Miguel? Qual o conselho que você dá para ele, que para essa nova geração? Vou repetir alguns conselhos que eu já dei para ele. Primeiro, nunca deixe a noiva se apaixonar por você, Miguel. Porque o noivo é ciumento. A noiva é a igreja. A igreja não pode ter ídolos. A igreja não pode ter os seus bezerros de ouro. Quando a igreja troca o Cristo por homens, esses homens fracassam. Tanto é que tem muitas pessoas que cresceram e desapareceram. Difícil no ministério não é chegar, é permanecer. A constância, a longanimidade, ou melhor, a longevidade do ministério se dá exatamente do seu relacionamento com o noivo. Esse é o primeiro. Segundo, respeite a noiva. Nunca fira a noiva. Não pratique extorsão com a noiva. Não roube a noiva. Apenas abençoe a noiva. Se fizer isso, Deus vai te abençoar. Vida de oração e meditação na palavra. O resto, o Espírito Santo acrescenta. Uau. Miguel, o homem quer dormir. O que você hoje, se tivesse hoje essa juventude, qual que é um convite que você faz para essa galera hoje? Que diferente da nossa época, né, pastor? A nossa galera queria saber de monte. O nosso prazer, sexta e sábado, era vigília de oração. Era nosso prazer, não tinha negócio não tinha outras coisas, não vou falar coisas aqui para não atacar nada, mas o nosso prazer era vigília. Quando a gente era chamado para pregar numa vigília, meu irmão, era a mesma coisa que ser chamado para pregar nos Gideões. E essa geração de hoje, qual que é pra gente encerrar com chave de ouro, qual que é um convite ou uma palavra ou um apelo que você faz para essa galera? Expressar o que a gente sente não tem como, né? Porque o espírito é alguém que não tem como expressar. Mas fica o convite para que essas pessoas possam viver uma vida em santidade com Deus e uma experiência que elas nunca viveram, né? Eu sou a prova viva de que dá para ficar de pé. Isso não pode ser uma força motivacional do homem. Isso tem que ser fruto do Espírito, né? Então, pela graça de Deus, Deus me forjou para isso. E eu convido quem estiver lá fora, quem estiver no mundo, ou quem parou de estar no ministério. Inclusive, Fábio, eu não te conheço, mas eu cheguei aqui e pude ver um pouco da sua história. Escolhido não tem escolha. Deus, quando levanta, Deus não se arrepende de ter levantado. Cair é do homem. Qualquer pessoa pode cair. As pessoas podem nos derrubar. O diabo também pode derrubar a gente. Mas só tem uma força que consegue deixar a gente de pé de novo. É Deus. Então, cair, todo mundo pode cair. Eu posso cair, você pode cair, qualquer um que está nessa mesa pode ter fraquezas humanas, mas Deus aqui nos põe de pé. Então, esse convite eu faço para o pessoal da live, inclusive para você. Deus tem um plano nas nossas vidas ainda. Uau. É isso. Minha última palavra, posso deixar? Boa noite, good night. Quase isso. Eu estive na China e a China é tomada, a vegetação chinesa ela é muito interessante. A China tem muito bambu. Sabe o que é bambu? Bambu. Bambu. Sim. Verdade. Você já assistiu aqueles filmes chineses? Ou filme mentiroso, os cara voam. Já viu? Já. Tem o dragão, Jack não sei Chan, o né? quê. Não, os filmes chineses, eles vão em cima do bambu, vão com o pezinho aqui, vão voando, né? Aqueles bambus chineses, eles têm um segredo. Estava lá e estava vendo. Quando eles plantam a semente do bambu, ela leva 5 anos, Fábio, enterrada, desaparecida para poder brotar. Uma das sementes mais difíceis de pegar no mundo. Você planta a semente do bambu,
É como se você botasse uma plaquinha aqui, jaz um bambu. 5 anos, o bambu chinês leva escondido. Depois de 5 anos, em 6 meses, ele cresce assim, de uma forma anormal, até 22 metros de altura. Aí a pergunta que fica é, como é que um bambu, ou algo que é tão fino, com 22 metros, não tomba? Pergunte para mim por quê. Por quê? Porque ele passa 5 anos crescendo para baixo. Vai criando uma teia de raízes que ele vai se enlaçando com outras árvores que estão por aí, vai indo para baixo, procurando lençóis freáticos de água. Ele cria uma alicerce aqui embaixo. Depois que a própria planta percebe que ela está fixa embaixo, ela cresce para cima. Pega o ensinamento. Inclusive, o senhor falou alguma coisa assim para mim parecido uma vez. Eu estava conversando com o senhor, Fábio, muito angustiado no dia. Acho que no dia foi a Globo que me bateu alguma coisa assim. Eu liguei pro pastor Marcos. Eu falei, pastor Marcos, tá todo mundo me colocando para baixo. Usei essa expressão. Falei, tá todo mundo, não sei se o senhor lembra, tá todo mundo me colocando para baixo. Ele falou assim, Miguel, toda vez que Deus falar que vai te colocar aqui, aí você inverte a altura para baixo. Você lembra disso? Lembro. Você inverte a altura para baixo. Vai ser onde Deus vai te colocar primeiro. José, o sol e a lua vão se curvar diante de você. O sol e a lua estão no cosmos. José olhou para cima. Então quer dizer que o sol e a lua vão se curvar. Eu vou crescer. A primeira lição que Deus dá para ele é abrir uma cisterna, jogar ela lá embaixo. Então toda vez que você tiver uma promessa de subir, primeiro aprenda a descer. Todo ministério que cresce para o alto, antes ele cresceu para baixo. Eu só estou firme até hoje porque eu apanhei demais. Minhas raízes foram fixadas aqui embaixo. Quando me perguntam como é que o senhor está de pé, eu digo, os meus pés estão fincados numa rocha. E a rocha é Cristo. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Aleluia. Considerações finais, Roberto Marinho. Roberto Master. Tô tranquilo. Não, eu tenho que fazer um podcast aqui com você, O Miguel. Roberto depois. estava dormindo aqui e o Fábio cutucando ele. É bom que o Brasil inteiro viu que eu conto, ele fala, não durmo não. Quero mandar Tá aí, um ó. abraço pro nosso grande amigo Duda Lisboa. Duda está Não acordado? tá acordado? Reverendo Duda, saudade, irmão. O Duda é o cara, irmão. O Duda, Duda é um cara muito gente boa. Só que ele me abandonou. Por que você me abandonou? Mas eu te amo, tá, Duda? Eu estive aí em Orlando esses dias e o senhor me abandonou. Eu tô indo aí mês que vem. pra ele? Hã? Fez alguma mentirinha pra ele, seja pequenininha que for. Eu acho que eu me... Sabe que eu menti? Foi? Aí, Se eu mentir, você me perdoa, irmão. Alguma mentirinha. se teve uma mentira. Se eu contei alguma fofoca, alguma mentira. Ele não perdoa. Não, me perdoa, pai. Pede pra ele me perdoar, pastor. Aí. Duda, pede para ele pagar primeiro você. Depois você perdoa. Não fala isso, se você... a gratidão pelos cabritos... Olha, eu fiquei do lado aqui da unção profética, pegou, ver a revelação. Vê a Você tá revelação. devendo pro Duda, paga o Duda. Agradece a Deus pelos cabritos que eu Olha, dei pra você. o Fábio, vou contar um segredo aqui, ele ficou de mandar para minha neta, Aurora, um par de cabritinho, daqueles mini cabrito, que tem no TikTok, aqueles pulos, uma coisinha mais... Eu falei para ele, é isso aqui, eu já arrumei os cabritos. E Mas ele eu mandei mandou. a foto, na foto tava lindinho. Não, a foto é desse tamanho, dá pra você ver tudo pequenininho. Os cabritos estão do tamanho de uma vaca. E os cavalos? E o cavalo? Não, não, essa do cavalo nós temos que acertar hoje ainda. Assim que terminar esse podcast, tem uma outra briga com ele. Nossa, Ele Deus. falou, pastor, comprei um cavalo aqui de raça. Eu falei, deve ser raça ruim. Né? E eu preciso que o senhor ponha aí no seu sítio, né, pra cuidar. Aí eu vou levar minha filha aí depois pra brincar, tal. Ele mandou pra lá uma porqueira. Um cavalo buchudo. Ele é pior que o cavalo do pica-pau, Você pé tem de que tirar pano. Você tem que tirar uns 60% do que ele fala. Por isso que eu perguntei. Se falou pro Duda alguma coisa assim, mirabolante, que aí é Não, mas o pior que o cavalo ele é bonito, é um manga larga, né, cara? Eu vou ficar quieto. Porque eu tô lá sofrendo com esse cavalo. O capataz que cuida lá pra mim, o cowboy, mandou um áudio. Ele falou, pastor, fala pro doutor Fábio que esse cavalo aqui não vale nada. O cavalo... Oh, meu Deus, tem Eu acho que ele se livrou, né? Aí Não, achou pior que era não, presente. pior que a gente comprou. Ele não vou falar que por ética da fazenda, compramos de uma fazenda séria, que eles cobram caro por ser cavalo de raça, documentado. Se eu Só botar não pra tem você... documento, cavalo. Não, pior que tem a Cadê? peste. Chegou lá com a Onde criança. tá o cavalo? Onde tá o documento Nós desse tem, cavalo? nós tem que pedir pro cara da fazenda. O cara na maternidade. Jogar na maternidade. Só pode.
pode. Porque, cara, a Olha, venda do 2 cavalo foi muito bonito. É 2h23, a gente tá falando de cavalo, de cabrito. Ô, Duda, tio, tá perdoado. Fiquei Eu feliz. repito, isso aqui chama-se fim de carreira. É. Duda, saudade de você, Duda. Saudade das nossas noites de conversa. O Duda mora num condomínio tão bonito lá em Orlando. E sempre que a gente vai para lá, ele tem uma área lá reservada que só ele tem acesso de madrugada, que é uma jacuzzi. Aí a gente vai lá para a jacuzzi, a gente fica lá conversando, batendo papo. O Duda é um dos meus maiores amigos hoje. Duda não, perdão, Reverendo Duda. Reverendo Duda, vai ser um prazer quando você vier no Brasil, você fazer parte do Desperte Louco. Brincadeiras à parte, o Marco sabe que a gente... Ele disse que é meu amigo. Eu não sei se ele é meu amigo, mas eu sou amigo do senhor, você sabe disso. Você é meu amigo, Fábio. Você é mais que amigo. Você é amigo de longa data. Nós já comemos 1 quilo de sal junto. Já comemos um quilo de sal e assim, eu tenho um respeito e você sabe que eu sei separar bem as coisas, sabe, Miguel? Eu aprendi isso na minha vida. Eu tenho respeito pelo Marquinho, pelo Marco Feliciano, pelo deputado e pelo pastor. Ele é um guia espiritual para minha vida. A gente não muda. Então ele sempre vai ser o cara dos sonhos do José para mim. Amém. Sempre vai ser o cara que eu imitava o grito, tipo, se você tá ouvindo pra gente encerrar, adivinha? Escreve aí qual que é a frase, o grito que marca o Marco Feliciano. Qual que é a frase que marca aí? Ninguém sabe. Você sabe falar igual? Rapaz, uma vez eu tentei imitar e deu errado. Tenta imitar aí agora, vai. Falei que tava um anjo, não sei quantos quilômetros da igreja, parecia um bêbado na porta da igreja. Acabou com a minha mensagem. Eu quando era jovem, eu conseguia, sabe? Não sei, vou tentar só aquela frase. Pode tentar aqui? O que ele falou aí? Eu não entendi. Sai da frente! Ó, o pessoal tá aqui, ó. Sai da frente, Satanás! Quem nunca copiou isso? Para com isso. Esse foi o primeiro meme da internet do Brasil. É. Se você digitar Sai da Frente, Satanás, vai ter um monte de vídeo. Foi mesmo. Nossa, tá todo mundo aqui, Jornalista entrevistando a pessoa, aí de repente vem um carro e atropela o jornalista, vem um grito. Aqui em São Paulo, um dia, eu vi uma buzina. O cara fez uma buzina, ele buzinou um grito, sai da frente, Satanás. Ô, buzina? Buzina. Miguel, um convite para você vir aqui no nosso podcast, cara, é muito legal ouvir sua história. O chefe indicou você aqui hoje, falou assim, cara, Miguel tem que vir aqui. E você ganhou um irmão. Obrigado. Eu tenho são 22 anos já de amizade com esse cara aqui e eu nunca vi um diferente disso. Ele é esse cara incrível. O Marco, se ele não puder ajudar, ele não vai atrapalhar. Só nunca vai ver um Pix dele, esquece. Fora o Pix. A intimidade é um dos piores problemas do ser humano. Né? Ainda ao vivo, né? Não, primeiro é homem de Deus. Agora tá falando que eu sou mão de vaca. Não, você não é mão de vaca, não. Para. Você não é mão de égua. Ô, gente, cara, Miguel, você é uma benção, irmão. Você, chefe, um prazer ter o senhor aqui. Roberto Marinho, era pra você ter vindo aqui com o teclado pra gente fazer um cenário aqui ao mas vivo. é porque, como foi uma loucura, agora na próxima eu me preparo, porque meu teclado ele não tem a caixa de som dele. Não, Fábio, o Roberto tá virado. Agora ele anda com teclado, um teclado Korg, uma sanfona. Um teclado daqueles aqui que toca aqui. Ele tá assim agora? 2 caixas de retorno. Uma banda, né? Uma caixa com um monte de... O que tá dando o Roberto? Tá ficando velho, tá ficando doido. O senhor acha que a conversão do Roberto chega ainda? É pra melhorar as coisas pra ele. Pra mim, é só pra ele cantar, rapaz. Ele canta, ele não quer nem saber quem sou eu mais. E eu suspeito que ele canta no playback ainda. Nossa. Aliás, que ele dubla. Começou o inimigo operar. Roberto, olha o levante contra o seu ministério aí, Roberto. Eu gostei. Você toca de verdade? Tá falando que você tá dublando no teclado? Eu acho que ele dubla. Porque as pessoas não Ô, Fábio. Olha pra mim, Beto, você dubla? O Roberto tá comigo há 17 anos. Tem 2 momentos que é muito interessante. Fala. Sempre na madrugada, nas vigílias, né? Eu percebo quando ele dorme em pé. Pergunta como? Como? A nota musical trava. Roberto, E segundo, uma vez nós estávamos no aeroporto, rapaz. Ele usava uma bolsa aqui atrás, ele estava com outra coisa aqui na frente. Ele conseguiu dormir em pé.
Parecia um cavalo. E ele dorme. Ele conseguiu dormir em pé, porque a bolsa deu o balanço certinho, que ele não ia nem para frente nem É para os trás. momentos que a gente dorme, né? Mas em pé. Eu já vi isso. Dormir Isso é verdade. Em pé? Não, em pé eu nunca vi ele dormir, não, mas ele dorme muito Mas, fácil. gente, a grande revelação da noite, que eu já desconfiava disso, o Miguel agora revelou. O Roberto Marinho não toca, ele usa playback na noite. Eu acho que ele usa. Se ele estiver muito cansado, acho que ele dubla. Eu já vi ele sair do teclado e continuar. A mesma música? Será que é revelação É o isso? F1. Tá vendo? Deus amigos anos. É o F1. Não, É então, o quê? F1. a que é máscara F1? caiu, meu. Ah, o anjo. Você tomou o anjo do pastor Eloy. O F1. Saudoso pastor Sangue Eloy. de Jesus tem poder, meu Deus. O F1 ele Recebe a unção do Jorginho Tcherém, irmão. manda as músicas. Fábio, para terminar agora de Bora, verdade, de quero verdade. agradecer ao Miguel. Miguel, obrigado por ter vindo, tá? É uma Prazer, oportunidade boa. Pelo menos para te ver, para te rever, você é filhão. Prazer, tudo Você meu. está 16 minutos aqui do estúdio. O Fábio é um irmãozão de longa data, é um empresário bem sucedido. Ajuda o Miguel no que você puder, tá bom? Miguel, vamos ser irmãos, irmão. Vamos ser amigos, conta com a gente. Naira, já sai com ele daqui agendado já, pra você vir aqui pra gente ter um momento com você. Só não me dá esse negócio de cabrito nem cavalo, pelo amor de Deus. Não tem onde Rapaz, colocar, eu não. dei bonito, ele tá falando que era um pelhão ingrato. Que eu dei os bichinhos bonitinhos demais, cara. Cabrito tá parecendo um rinoceronte. O senhor tá quase ordenhando lá. Pense no cabrito que não pode ver ninguém e sai batendo na cabeça. Eu falei, vai cometer um crime uma hora dessa. Ó, fora aquela barrigueira, aquele cavalo miserável. Pô, não fala isso do manga larga de embaixador, Manga larga. competidor, aquele ali. A mãe dele. Do quê? Não, se você ver a propaganda. Não, eu vou te mostrar a propaganda do carro. Que a mãe dele ganhou o prêmio de não sei de quê. Que ele é machador, que tem que O ser problema treinado não é o cara fazer propaganda, é você acreditar. Você é um empresário, como é que você Mas vai eu se entendo meter de no negócio? cavalo. Por isso, como é que você vai comprar uma coisa que você não Mas ele entende? convence, né? Não, Poxa vida. o chefe, o cara que comprou na fazenda do cara séria, são ricos. Não, Eles não precisam enganar a gente. Vamos encerrar Vamos o encerrar. podcast aqui. Vamos lá, Miguel, pra pessoa, quem tá te ouvindo agora, o Marco, pra achar você, qual que é a sua rede social, irmão? Minha rede social caiu tem uns 15, 30 dias, mais ou menos. Derrubaram aí, mas Deus quiser aqui uma semana mais ou menos já volta. Quando voltar, só acessar lá. Miguel Oliveira, Miguel Oliveira Oficial 0 no Instagram. Oficial Zero. Oficial 0. E o do Marco? Fizeram tanto fake no nome dele que agora. O meu já tá aí online, a pessoa tá assistindo. Então o do Marco já tá Vai aqui. ficar gravado. No YouTube, quem for procurar, procura o Marco Feliciano e o maestro Roberto Marinho, né? E o Fábio. Fábio Alves, você que tá me ouvindo aí, vai lá no meu perfil agora, segue lá, Fábio Alves. Louco, não. Fábio Alves Brasil com Z. Ou vai lá no Desperte o Louco. E no YouTube, cara, a gente criou um canal pra abençoar vidas, de verdade. No YouTube, você vai lá no Desperte o Louco. Vai estar todo esse episódio lá, ao vivo, gravado, tá bom? Valeu. Pastor, Miguel, cara, muito obrigado pela vida de vocês. Tamo junto. Roberto Marinho, obrigado. E despeça de vocês, o pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado por ter Boa ficado noite, conosco gente. aqui nessa madrugada toda. Valeu, Fábio. Até Parabéns. mais. Desperte o louco. Tamo junto. Desperte o louco, que é em você. Valeu. Boa noite.